Delongas, Otávio e Gustavo Pandolfo, os gêmeos. Uau! Estamos morrendo de vergonha, só para vocês saberem. Eu vou ficar aqui meio servindo de mediador e instigador e questionador. E a ideia é que eles contem um pouco para a gente da trajetória, da história, né? Bom, primeiro a gente queria agradecer, né, o convite e de ter conseguido vir, porque é bem difícil mesmo conseguir pegar a gente assim, ainda mais no fim do ano. E a gente conseguiu uma brecha aí. A Débora, que trabalha com a gente também, conseguiu fazer isso acontecer. E a gente está muito feliz de estar aqui. Primeira vez em Fortaleza. É uma vergonha dizer, mas a gente nunca tinha vindo para Fortaleza antes. Mas sempre tem a primeira vez, né? Primeira de várias. Primeira de várias, com certeza. Vai voltar. A gente não quer ir embora, a gente tem que ir amanhã, mas a gente não quer ir, a gente quer ficar. Não tem um compromisso, a gente não pode faltar. Mas tem muita coisa bonita para ver aqui. A cidade é muito linda. Então, também. Dá vontade, meu. Vir sem pintar é difícil, né? Bom, a gente pode falar um pouco do começo, assim, de como a gente começou, dentro da cultura do grafite, né, do hip-hop. Foi por volta de 84, 85. A gente era moleque, devia ter, 10 anos, por aí. A gente conheceu a cultura hip-hop num bairro chamado Cambuci, em São Paulo. E a gente não sabia o que era. A gente saía na porta de casa para brincar, jogar futebol, brincar de carrinho de rolemã. E aí a gente viu os caras dançando. Só que não sabia o que era aquilo, mas achava interessante essa forma de expressão. E a gente sempre gostou, acho que a nossa maior brincadeira foi desenhar, desde, 4 anos de idade. Era a nossa brincadeira preferida, era ficar desenhando. Desenhava no mesmo papel, assim, dividia o mesmo papel desenhando. E quando a gente viu os caras dançando break naquela época, a gente viu que as roupas dos caras eram pintadas e eles mesmos pintavam as fábricas, as casas que tinha no bairro, assim. A gente associou uma coisa com a outra, assim, né? Os mesmos caras que estão dançando ali, os mesmos que estão pintando as paredes, assim. E aí, você é moleque, você vê aquilo, você vê um spray na mão, né? Um cara com spray desenhando, você quer fazer igual. Não importa o que eu quero fazer igual. E foi assim que a gente meio começou, assim. Foi uma época muito difícil, estava pegando o final da ditadura em São Paulo. Era uma época de repressão, mas também era uma época de muita descoberta. E de desvendar mesmo, assim, de conhecer a cidade, de explorar a cidade e de usar a cidade mesmo, assim. A gente era muito moleque, mas a gente se metia em tudo, na real, naquela época. A gente tem um irmão mais velho, o Arnaldo, ele é 11 anos mais velho que a gente. E quando a gente tinha, 4, 5 anos, ele já estava desenhando pra caramba, ele já estava fazendo um monte de coisa, assim, que a gente se inspirava muito nele. Então, ele foi um cara que inspirou muita gente de pequenininho, assim. E chamava a gente para desenhar, ele ficava de madrugada inteira desenhando e chamava a gente para desenhar junto com ele, e a gente meio que já tinha essa coisa entre a gente de querer se descobrir, e a gente se descobriu no desenho. E ele sempre deu muita força nesse sentido, assim, sabe, de incentivar a gente para desenhar, e comprar papel, comprar canetinha, e a família apoiar bastante, meu pai e minha mãe, assim, porque a gente só pensava em desenhar, principalmente na escola. A gente ia para a escola para desenhar. Tinha que prestar atenção na aula, a gente não queria, a gente queria desenhar. Aí, até um momento que os professores chamavam nossos pais e falavam, não tem jeito, os caras não tem jeito. Os caras não estudam, os caras querem só desenhar, tá ligado? A gente não sabe o que fazer com os dois, de repente põe em classe separada para fazer um teste. Não dava nada. A gente sentava junto e ficava desenhando. Isso a gente tinha, acho que 7, 8 anos, assim. Foi uma experiência que rolou, que é meio engraçado, assim. E separaram a gente de classe.
Isso com 7 anos, assim. Aí foi engraçado, porque deu uma travada, assim, a gente já não prestava atenção na aula, aí que a gente desandou mesmo, de ficar quieto e parecia 2 zumbis, parado olhando, assim. Fazia mais nada, porque a gente não podia desenhar junto, então a gente... Aí teve um concurso de escola, né? Um concurso de desenho nessa escola. E a gente já tinha essa paixão por desenho, a gente falou, beleza, o desenho a gente vai fazer. E a gente fez o mesmo desenho em classe separada, na mesma hora, igual. Aí que os professores não entenderam nada. Falaram, põe os caras juntos de novo, porque não tem jeito, né? Então a gente sempre teve essa coisa de desenhar junto, de brincar desenhando, e cresceu assim. E quando a gente se deparou com o hip hop, que a gente já tinha essa bagagem... Deixa eu tomar, peraí. Tá seca a boca. O hip hop foi tipo uma escola para a gente, assim, na real. Porque a gente conheceu, naquela época, se fazia de tudo, assim. Não era muito, você dança break, você faz grafite, o outro cantava rap, o outro era DJ. Naquela época, todo mundo fazia um pouquinho de tudo, assim. Então, isso que era legal, porque ao mesmo momento que a gente dançava, a gente conhecia a cultura hip hop dançando break, e aí começou a fazer grafite, fazia rap e DJ, tudo ao mesmo tempo. A gente começou dançando break, a gente dançou por 20 anos, mais ou menos. E aí, logo o pessoal da São Bento, do Cambuci, ficou sabendo que existia um lugar que os b-boys se encontravam no centro de São Paulo. Era uma época com assim, informação zero, ninguém sabia nada do que acontecia nos Estados Unidos. Então, assim, era muito difícil ter informação e o improviso contava muito, assim. E foi uma coisa muito importante para nós, assim, o fato de não ter muita informação e de ter que lidar com o improviso, né? As duas grandes fontes de inspiração, de informação que teve naquela época, em 84, foi 2 filmes que passou no cinema, o Beat Street e o Breaking. Então, todo mundo ia ver o filme, entrava às 9 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde do cinema, para poder entender como é que fazia, para você aprender a dançar. E você tinha que gravar na cabeça, chegar em casa e treinar, assim. Eu lembro que qualquer informação, assim, a gente ia para as bibliotecas nacionais e ficava vendo revista, jornal que vinha dos Estados Unidos. Qualquer fotinho que você via de um tênis Puma ou de uma Adidas ou de um cara na frente de um grafite, a gente arrancava e levava para São Bento. Isso todo mundo fazia. Para um mostrar para o outro, falar, tá vendo? Tem um grafite aqui no fundo. O cara pintou de azul, pintou de não sei o quê. Então aquilo era raridade, assim. Até conseguir os livros que eram o Spray Can Art e o Subway Art, feitos pela Martha Cooper e o Ian Chalfant, são 2 livros que influenciaram o mundo inteiro. Isso a gente conseguiu muito tarde, a gente foi conhecer esses livros em 88, assim. Então, até lá, é muito louco, assim, a gente cresceu no bairro do Cambuci, que tem forte influência italiana, espanhola, e muitos dos imigrantes que vinham do norte e nordeste para São Paulo, tinha uma rodoviária ali perto. Então, a gente sofria todas essas influências, assim, meio sem saber, assim, Uma sabe? forma muito natural. Você estava ali dançando break, mas no bar da esquina estava tocando um forró, e o outro cara estava fazendo uma comida típica de uma outra região. Era muito misturado, assim. O cara que fazia o gato do rádio para ligar na tomada era um cara do Nordeste que sabia fazer porque morou aqui, ele roubava do posto de energia. Então era tudo muito conectado, assim. Então foi um hip hop diferente, assim. E na São Bento era muito assim também. São Bento é uma estação de metrô que tem em São Paulo, estação metrô São Bento, que começou em 83, todo mundo se reunia ali. Então era um ponto de encontro onde todo mundo... Tá ruim isso? Era um ponto de encontro para grafiteiros, b-boys, MCs. Acho que é... E foi lá de onde saiu todo mundo, assim, de São Paulo, da cena de São Paulo. A maioria nasceu lá. Racionais MC começou lá, Tide DJ1 começou lá, a gente começou lá. Um monte desses grupos de rap da época, tudo se encontrava lá, assim. E era justamente isso, assim, um lugar onde todo mundo ia para... Vamos ver que todo sábado às 2 horas da tarde rolava isso aí. Para ver o que alguém tinha conseguido na semana para poder chegar lá e mostrar. Ou então uma jaqueta que alguém pintou, ou um movimento que o cara conseguiu fazer, que ficou a semana inteira treinando, assim. Então a São Bento e a rua, para a gente, foi uma escola, assim, de pequeno. A gente tinha, sei lá, 12, 13 anos. E eu lembro que até meu pai levava a gente na São Bento, porque a gente era moleque, meu pai ficava meio desconfiado, assim, peraí, hip hop, eu não entendo muito esse universo aí, eu vou ficar meio... Ele se preocupava muito com a gente, assim. E ele meio que levava todo sábado a gente na São Bento. Até que ele fez amizade com todo mundo lá. Então ele começou a ir lá e curtia lá também, meu pai. Até um ponto que ele desencanou também de ir, ele pegou confiança nos caras que a gente andava e a gente começou a ir sozinho para todo lado. E é engraçado porque o nosso background, a nossa família,
A gente cresceu com o Arnaldo, meu irmão mais velho, escutando rock progressivo a vida inteira, Pink Floyd. E a gente adorava, sempre adorou isso também, paralelo ao hip hop. A gente cresceu com meu avô ouvindo ópera, então a gente adora ópera também. Então, acho que foi uma mistura de tudo, assim, sabe, na nossa, que a gente começou a se ligar e falar, peraí, a gente tem rock progressivo que o nosso irmão ouve, e uma vez ele sentou a gente numa televisão e falou, assiste Pink Floyd The Wall aqui, assiste esse filme aqui. A gente tinha 5 ou 6 anos, a gente pirou naquilo. A gente tinha essa influência do meu irmão, do meu avô, que era gráfico, ele trazia material de desenho, ficava escutando ópera, ficava incentivando a gente pra caramba, assim, levava a gente para pescar, coisa de avô, assim, sabe? Que conta umas histórias que você ficava viajando. Tinha esse lance da minha mãe e do meu pai de apoiar a gente, então a gente sempre teve uma ajuda, em certa aspas, assim, da família, assim, apoiar o que a gente acreditava desde pequenininho. Apesar de eles, assim, não entenderem de uma forma, assim, eles apoiavam, mas apoiavam como entendiam que a gente tinha um sonho e que para esse sonho se realizar eles tinham que abrir mão de algumas coisas porque a gente ia fazer o que a gente acreditava, assim. Então, de outra forma, a gente entende hoje que para eles entenderem 2 caras com 10 anos que só pensam em desenhar, que acredita no que desenha e quer viver só daquilo, naquela época era muito difícil e sempre foi difícil. Tanto que a gente trabalhou em banco, trabalhei em lanchonete, a gente trabalhou tudo junto, né? No banco, trabalhou em lanchonete, trabalhou em funilaria, mas tudo junto. Até descobrir que, tipo assim, não dava mais. O nosso negócio é desenhar, a gente tem que desenhar. E foi assim, foi pena, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, você tinha que montar um portfólio, e com o seu portfólio ir em agência de publicidade, ir nas lojas, e tentar conseguir trabalho, com desenho, ilustração para jornal, para revista, pintar loja, qualquer coisa. Assim. E isso era uma coisa, a gente demorou, sei lá, quanto tempo demorou? Até começar mesmo até tinha ter um um lance a ver com reconhecimento. isso, que a gente, naquela época, tinha um lance meio de... Isso tem muito dentro da cultura hip-hop. Quem aqui faz parte da cultura, quem dança, ou então pinta, ou DJ, ou MC, tem essa coisa de meio que cobrança, assim. Você tem que ser bom no que você faz e respeitar o próximo, assim. Então, a gente tinha isso na época, de tipo assim, eu não vou sair na rua e vou pintar se eu não sei pintar. Tá ligado? Na nossa época era meio que assim. Então, o que a gente fez? Em vez de ir para a rua, com as latas que a gente tinha, vamos aí fazer o que a gente acredita, e foda-se. A gente falou, não, vamos treinar primeiro na casa dos nossos pais. Assim. Aí chegou para minha mãe e falou, a gente queria pintar um negócio assim no quarto, pequenininho, beleza? Tipo, tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos. Ela falou, tá, mas não pinta pequenininho, não vai destruir o seu quarto, pinta pequenininho. A gente esperou eles dormirem. Aí eles foram acordar com cheiro de spray, porque a gente pintou tudo, o quarto inteiro, destruímos o quarto, tudo. Aí já se ligaram que não tinha mais jeito, porque do quarto a gente foi para o quintal, pintou o quintal inteiro. A gente esperou a nossa irmã ir trabalhar para pintar o quarto dela também. Aí pintou o quarto da minha irmã, pintou o quintal inteiro, aí começou a pintar as vizinhas, assim, que a gente estava nos telhados, e ia pintando a casa dos vizinhos. Aí até que o momento falou, vamos começar a pintar na rua, porque em casa já era, bagaçamos a casa dos pais, agora os vizinhos também, agora vamos começar a pintar na rua. Aí foi uma época também muito legal, porque isso foi mais ou menos no meados de 87 e 88, assim. Foi quando a gente se deparou que, tipo, beleza, a gente já tinha pintado no nosso bairro, no Cambuci, junto com os b-boy, uma parede ou outra. A gente tinha muito medo, por causa da época que a polícia era pegava bem em cima disso. Mas aí a gente, meio que uma vez a gente estava na São Bento, nesse lugar aqui, era no metrô, a gente estava dançando. Aí chegou uns caras, que era amigo nosso do bairro, e falou, vocês estão aqui na São Bento, tem uns caras pintando no bairro de vocês. Uns caras que não é da área. Tinha muito essa coisa do bairro, sabe? Eu sou do meu bairro, mas para mim andar no seu bairro eu tinha que tomar cuidado, e se andar no meu, tinha muito essa coisa na época, assim. Era difícil namorar a menina do outro bairro. Meio Warriors. Tinha um pouquinho disso, era muito louco. E os caras chegaram no nosso momento e falaram, tem uns caras pintando no bairro de vocês, 88 isso. A gente falou, não, quem está pintando? Vamos lá. Aí juntou uns 5, 6 caras, vamos lá ver quem é esses caras. Aí chegamos lá no Cambuci, era o Espeto, o Binho e o Tinho. Eles estavam pintando uma parede, a gente nem conhecia os caras, isso em 87, assim. A gente olhou, sabe quando você vai naquela cidade, vamos levar uma com os caras aqui, vai pintar no nosso bairro, tá louco? Aí a gente chegou e falou, caramba, os caras é bom, meu. Tipo, fuck. E foi legal pra caramba, foi a primeira vez que a gente encontrou um outro grupo de grafiteiro que não fazia parte da cena de hip hop, vinha do skate,
que era meio inimigo, skate naquela época, e b-boy não era muito que nem é hoje. Era meio que tipo, skate vai para lá, b-boy fica aqui, sabe? Tipo, era um pouco punk do outro lado. Ninguém se misturava. Então, quando a gente encontrou os caras, acho que ali abriu um leque enorme, assim, ali que começou realmente o grafite em São Paulo, assim, na nossa visão, assim. A gente já tinha essa galera que frequentava São Bento, o Zelão, o Rune, o Def Kid, que eram os caras que pintavam na São Bento, mas quando a gente encontrou o Espeto, o Binho e o Tinho, principalmente o Espeto, que vem de uma outra escola de animação, ele começou em 83, 84 também a pintar grafite. Então, quando a gente encontrou ele, a gente falou, caramba, esse cara tem o estilo dele. Nessa época, a gente não tinha estilo para pintar. A gente pintava o que a gente via nos livros de Nova York, a gente queria fazer igual, Mas tinha umas coisas que a gente trouxe até hoje, que é o lance de detalhes, essas coisas a gente tinha. Mas não tinha o estilo definido ainda não. A gente pintava muito b-boy, porque a gente dançava, então a gente queria pintar os b-boyzinhos e tudo. Só que o Espeto, como ele veio de skate, ele veio com uma outra coisa. E quando a gente viu o desenho dele, ele falou, caramba, esse cara é muito bom, meu, ele pintando. Ele tinha um traço original dele, assim. E a gente ficou, viramos best friends dos caras, assim. A gente se encontrou, foi tipo, cara, a gente formou uma turma, na mesma hora, assim. Vamos começar a pintar junto, um começou a frequentar a casa do outro, e falei, e aí, vamos para a rua agora. Agora a gente tem que começar a ir para a rua, todo mundo junto e pintar na rua. Quase ninguém pintava na rua nessa época. Tinha uma galera que veio antes, que era Zeca Ratuto, Pinondá, Rui Amaral, John Howard, que eles tinham feito umas coisas nos anos 80, assim. Mas não tinha nada a ver com a cultura hip-hop. E a gente tinha essa coisa de letra, de se escrever seu nome, sair na rua para botar seu nome. E foi um desafio, assim, porque a gente não sabia o que ia acontecer na época. E a gente, acho que uma das primeiras paredes que a gente fez foi no Largo Santa Cecília, né? Não, na Praça Roosevelt. Na Praça Roosevelt, uma descida que tinha, e a gente pegou um monte de lata e falou, vamos pintar, mas não vamos pintar de madrugada, vamos pintar de dia, para ver o que acontece. Para bater de frente com a polícia, ver o que acontece. Eu lembro que tinha um carro de polícia parado bem na parede que a gente queria pintar, assim. A gente olhou do outro lado da rua, um olhou para o outro, e aí, meu? A gente falou, mano, ninguém pintou até agora. Esses policiais que estão aí, eles não sabem o que é grafite. Provavelmente não vai ter uma lei contra grafite que vai prender a gente. Eu acho que era a época do Jânio Quadros. Na cabeça deles, eles com certeza acham que a gente tem permissão para ir lá pintar de dia. Então vamos chegar neles e falar, para dar licença aí que a gente vai pintar a parede aí. A gente fez e deu certo. Eles tiraram o carro e a gente pintou. A gente viu o quanto, assim, era vulnerável, sabe? E a partir daí a gente só começou a pintar de domingo, porque a gente sabia que domingo tinha menos polícia na rua, estava todo mundo assistindo futebol, dormindo, estava tranquilo, relax nas ruas. E então a gente pintava bastante assim de domingo, porque era muito sossegado. E fazia desse esquema, assim, pintava de dia porque as pessoas achavam que você tinha autorização. E passava batido, assim. Aí a gente começou a fazer muita coisa na rua, assim, comecinho dos anos 90, assim, começou a fazer, tipo, mas pegar pesado, assim, muita coisa. Até que um cara da Califórnia... Peraí, tem um detalhe que é legal de contar. Quando a gente viu o Espeto e viu que ele tinha um estilo original dele, o nosso maior objetivo, assim, na vida, era, antes até um pouco de conhecer o Espeto, vendo os livros de grafite, que a gente falava, pô, esse cara tem um estilo dele, esse cara tem um estilo dele. Era a gente encontrar um estilo próprio, assim, da gente ter a nossa identidade de trabalho. A gente não queria viajar, não queria fazer exposição, não queria nada disso, não estava nem aí para nada disso. Só queria ter um estilo, assim, que as pessoas olhassem e falassem, pô, isso é de vocês. E quando a gente viu o Espeto, falou, meu, como o cara tem o estilo dele, cara, a gente agora vai ter que estudar pra caramba para poder encontrar o nosso. E a gente trocava figurinha com o Espeto para poder encontrar o nosso estilo, assim. E o Espeto dava vários toques, assim, até a gente encontrar o nosso, a gente pintava desenho dele, assim, pegava desenho dele e pintava. Então a gente trocava, porque a gente desenhava muita letra, e o Espeto fazia muito desenho mesmo, assim, de personagem, ele é muito bom em personagem. E a gente sempre desenhou muito letra, então a gente trocava, a gente ensinava ele letra e ele ensinava a gente personagem. Então foi assim, uma troca. Mas assim, a gente entendeu qual era a importância de ter um estilo próprio, assim, nessa época. E foi uma época muito importante para a gente, que em 94, assim, a gente se fechou, realmente. Depois do Barry. Logo depois do Espeto, a gente conheceu o Barry McGee, que assina Twist, da Califórnia, que foi para São Paulo para fazer uma residência, que foi um outro cara que a gente olhou e falou, meu, não é possível, o cara tem um estilo também super dele, completamente, uma coisa que a gente nunca viu na vida, a gente tem que encontrar o nosso estilo agora. Esse cara chama Barry McGee. Ele escrevia, o nome de grafite era Twist.
E ele foi para São Paulo em 93, 94, fazer uma residência artística. E ele viu um trabalho nosso na rua, junto com o Espeto, naquela época, e quis entrar em contato com a gente. E tinha um telefone do lado, que a gente usava disso para poder pegar trabalho para tentar viver disso. E ele ligou para minha mãe e falou, ó, eu sou da Califórnia, minha mãe falava inglês, maior sorte, né? Naquela época, ela dava aula de inglês, a gente não falava nada. E ele falou, ó, eu quero conhecer esses caras que pintaram esse negócio aí. E a gente se encontrou e foi também tipo uma injeção de inspiração para a gente, esse cara, assim. Porque ele já vinha com uma bagagem muito grande, assim, ele já é muito respeitado lá fora no mundo do grafite. Já tinha um puta estilo. E a coisa mais legal dele, além dele ser uma pessoa super humilde, ele usava 2 cores só. Só preto e branco. O trabalho dele é só preto e branco. E tem um traço que é muito, muito, muito dele, assim, muito autêntico, muito original dele. Assim. E ele mostrou para a gente também isso, 2 coisas. Uma que a gente podia ocupar a cidade de uma forma mais rápida, de usar 2 cores e chegar num resultado legal, fazer um throw-up ou fazer só um bonequinho. E outra coisa é que ele já estava numa época que ele estava fazendo muita exposição fora também. Ele tinha um trabalho dele de galeria também, de museu. E também deu um estralo na gente de, a gente estava trabalhando num banco. Não dava para trabalhar num banco e ficar tirando extrato olhando para a cara das pessoas. Tipo, sem noção. E ele mostrou isso para a gente, que, dá para você viver do seu trabalho. Tá ligado? E a gente entrou nessa paranoia que, agora a gente vai viver do nosso trabalho. A gente quer viver disso, assim. A gente quer sair do banco, a gente quer focar 100% no nosso trabalho. E foi uma vez que a gente se fechou, a gente meio que pediu as contas do banco, falou, não dá mais, valeu, tchau. E meio que se fechou num estúdiozinho que a gente fez na casa da minha mãe, que a gente morava com ela na época. E prometemos para ela, ó, fica tranquila que não vai faltar nada aqui. Ela era separada do meu pai e a gente se fechou e falou, agora a gente vai estudar. A gente não quis fazer faculdade, a gente decidiu que não fazer faculdade. Terminou o colegial técnico de desenho de comunicação. Terminamos o colegial técnico e falamos, agora a gente vai estudar. E a gente realmente estudou todo tipo de pintura, todo tipo de forma de arte, tudo que vocês imaginam. Naquela época não tinha computador, assim, fazer ilustração em computador, não tinha nada disso, você tinha que ser na mão. Então, tinha que aprender a pintar tinta a óleo, acrílica, aquarela, aerografia, tudo, assim. Tinha que saber todas as técnicas, porque você não sabia o que ia vir pela frente. E a gente fazia uma pasta enorme e ia em todas as agências que tinha em São Paulo para tentar conseguir um trabalho de ilustrador ou, sei lá. Era muito difícil, muito, muito, muito. Você queria falar alguma coisa? Dentro disso que tu falou, eu escutei uma história que aí é até legal para saber da veracidade ou não, que quando, nessa época que ele encontrou vocês, ele chegou em São Paulo e viu que São Paulo era muito cópia de Nova York e veio para o Nordeste. Quem? Berg McQueen. Não, na verdade, ele recebeu o convite dessa residência, ele tinha que escolher, acho que entre o Brasil, a Índia, Tailândia, algumas cidades assim bem exóticas, diferentes. E aí ele escolheu o Brasil primeiro por saber que ele sempre foi surfista, né? Por saber que era um ótimo lugar para pegar onda e que assim o objetivo maior dele na real era pegar onda, era vir para cá para pegar onda. E ele queria viajar e ver as praias e fazer a exposição dele, mas viajar para pegar onda. E aí quando ele chegou, ele ficou muito impressionado. Ele falou: eu nunca imaginei que São Paulo fosse dessa maneira. Que fosse toda pintada com grafite e que tivesse esses diferentes estilos de grafite. Eu não imaginava que ia encontrar isso aqui. E aí ele sentiu meio que na necessidade de trocar, assim, de mostrar o que ele sabia para nós, né? E aprender com a gente também. Porque como não tinha internet nessa época, existia dentro do universo de grafite fazer revista de grafite. Então em Paris tinha uma, nos Estados Unidos tinha uma, vários lugares do mundo tinha uma revista de grafite. E o Barry, depois que ele voltou para São Francisco, ele recebia essas revistas, ele arrumava e mandava pacotes e pacotes para a gente dessas revistas. Então isso serviu também como uma influência para a gente, de ver tudo que estava acontecendo no mundo inteiro, assim. Para não tentar fazer igual, tentar ser diferente. Os caras fazem assim, vamos fazer assim. Eles fazem assim, vamos usar latex e depois controlar de spray, sabe? A gente tentou achar a nossa identidade, assim. Até que veio um outro cara dos Estados Unidos também, o Alan, que ele tinha uma revista de grafite chamada 12 Ounce Prophet, que veio para São Paulo fazer uma matéria exclusiva com a gente, assim. Falou, eu já sei do trabalho de vocês, isso aqui. Ele mandou uma carta, assim, falando, eu queria ir para fazer uma matéria especial com vocês, um artigo grande falando de vocês. E ele veio, depois que ele fez essa matéria, aí foi meio que onde abriu alas, assim, todo mundo, tipo, foi o Instagram da época, sabe?
Tipo, o site da época. A revista começou a ser distribuída na Europa e meio que todo mundo viu o que a gente estava fazendo em São Paulo. Aí todo mundo começou a meio que entrar em contato com a gente para poder trocar revista, para poder... E era tudo por carta. Oi. Entrava em contato por carta ou fax. Imagina. Até que a gente se ligou e falou, a gente precisa ter uma revista nossa também. Tem que ter uma revista brasileira para a gente mostrar o que tem no Brasil para fora do Brasil. Porque aqui é muito rico, a nossa cultura é muito rica, então a gente precisa também mostrar para esses caras o que a gente está fazendo aqui. Né, existe grafite há mais de, sei lá, na época era 15, 20, 10 anos. Vamos fazer. A gente fez uma revista chamada FIS, na época. Que foi uma doideira fazer aquilo, mas foi muito legal também. E onde que, eu acho que o mundo aí fora passou a se ligar ao que estava acontecendo aqui na cena, mais São Paulo, né? Porque era uma revista mais, a gente colocava muita coisa de São Paulo, assim. A gente queria abrir tudo, mas na época a gente não tinha condição de viajar, era muito louco. A gente queria pintar e fazer a revista junto, aí tinha que trabalhar para ajudar em casa, uma doideira. Enfim, que tipo, aí que meio que abriu um monte de coisa, assim, que foi onde vocês conhecem o Lumit, acho que ele veio para cá, né? O Lumit estava aqui. Veio na primeira edição do festival. E ele foi o primeiro europeu a convidar a gente para ir para a Europa, em 99. Depois que ele veio para cá também, a gente ficou sabendo, o Lumit viu o trampo de vocês numa revista, ele quer ir para São Paulo para encontrar vocês e pintar com vocês. Aí a gente já sabia o trabalho dele, a gente falou, puta, o Lumit, o cara é bom pra caramba, então a gente tem que, vamos chegar chegando, tá? Deixa o cara vir aí, vamos aí. E eu lembro quando ele chegou, a gente já tinha umas 10 paredes prontas para pintar em São Paulo, assim. E só parede grande. E vamos aí, fomos pintando. Aí na hora que ele foi embora, ele falou, mês que vem vocês vai para a Alemanha. A gente nem acreditou no cara, falou que o cara vai levar nós para a Alemanha? Nem a pau. O cara é alemão, né? Ele falou, tal dia vocês vão para a Alemanha. O cara ligou, vocês vão vir para a Alemanha semana que vem. Eu falei, vamos aí. A gente sabe o que foi legal? Porque a gente não tinha noção do que era a Europa, em termos de grafite. Só o que a gente via nas revistas. A gente arrumou uma mala gigante, encheu de colorgin, colocou latex, tudo que a gente tinha. Falou, vamos levar o que a gente tem. Rolinho, tudo. Eu não sei o que vai ter lá, vamos levar o que a gente tem. Naquela época dava para viajar assim no avião, né? Uma mala enorme, cheia de colorginhos. A gente chegou no encontro lá, era um encontro de grafite. Estava todos os caras que a gente era, eram nossos ídolos na época, Mochu, todos os caras estavam nesse encontro. A gente, caramba... Parecia dois ET, né? O que esses caras querem com latex e rolinho? Eu lembro de a gente abrir a mala, jogar as latas no chão, juntou um monte de cara para ficar aqui. Que porra é essa? Tinta automotiva. Muito bom. A gente falou, o que a gente tem, vamos pintar com o que a gente tem. E a gente fez um mural enorme, assim, com colorgin. Muito bom, com tinta brasileira, assim. Mas isso que é legal, que mostra, essa falta de informação que a gente teve no início, fez a gente desenvolver toda essa história, todo esse traço, esse trabalho que a gente desenvolve até hoje, porque acho que você não para de desenvolver, né? A partir do momento que você encontra, a gente encontrou o nosso universo, e aí a gente mergulhou dentro dele, foi cada vez mais mergulhando mais, e é tipo uma coisa infinita, assim. Cada hora você descobre uma coisa nova e você vai colocando no trabalho. Por isso que a gente acredita muito na originalidade do trabalho, sabe? Quando você vê na rua, quando você vê um cara, a gente vê muito isso, assim, repara muito nisso. Porque hoje é muito fácil você montar um estilo assim, né? Você pega um pouquinho daquele, um outro daquele, uma ideia daquele, pronto, sou grafiteiro. É muito fácil. Isso na música, na dança, né, em qualquer expressão é assim. Mas você acreditar em você mesmo, assim, naquilo que tem dentro de você e se fechar para aquilo é uma coisa muito difícil de fazer, mas também é muito corajosa, né? Mas que a gente admira muito quem tem essa coragem, assim, porque você tem que ter. Você vai passar por várias barreiras, várias dificuldades. Você ganhar grana ou não, mas acho que você está feliz com o que você está fazendo, assim, sabe? A gente sempre acreditou nisso desde os 3, 4 anos de idade, assim. E foi mostrando pouco a pouco, assim, né? Assim, eu mostrando para ele mostrando para mim, né? Mais isso. Porque, para mim, ele sempre foi o meu melhor crítico de arte e eu sempre fui o melhor crítico dele. Então, é bom poder ter isso, né? Poder ter essa parceria e... Eu, vendo de fora, mas nesses poucos momentos que a gente teve esses dias, da harmonia que tem massa de vocês, até ver o trabalho de vocês pintando, que um começa, o outro conclui.
Nunca rolou nenhum fight. Não existe isso. Que delícia. Não A dá. gente Não. nunca brigou na vida. É só complementando, né? A gente não sabe nem o que é brigar. Também a gente não sabe nem como que é ser por fora, olhar por fora como que é. Você me explicar, perguntar pra gente explicar como é isso, pintar junto, ter o mesmo estilo, não dá para, não sei. É difícil, a gente não consegue explicar isso. Já é tipo um só. É muito espiritual, assim. Né? Obrigado. Eu não sei, a gente trouxe umas fotos que a gente pode, de repente, ir mostrando, explicando, sei lá. Na real, nem todas as fotos devem estar com uma qualidade boa, mas a gente viu que, principalmente essas fotos, que são fotos antigas da São Bento. Porque a gente Nossa, peraí, vai devagar aí. Isso aí foi a Débora que colocou, com certeza. Isso aí quando a gente cismou de virar... Peraí, volta lá, calma aí. Quando a gente cismou em virar MC, tinha um lance legal no hip hop nessa época, nos anos 80, que todo mundo que estava na São Bento fazia um pouco de tudo, assim. O DJ1, do Thai DJ1, fazia grafite, dançava break e era DJ. O Kylie J do Racionais dançava break bem pra caramba em cima e era DJ. Todo mundo fazia um pouco de tudo, assim, sabe? E a gente quis fazer tudo. A gente já dançava, já desenhava, então a gente já fazia grafite. Uma hora a gente cismou em cantar. Não, a gente vai cantar, já era, vamos cantar. Aí não deu certo, porque lógico que não vai dar. Mas a gente se divertiu. Mas, Já ia pedir uma palhinha aí. Não, nem a pau. Vai pedir para cantar, não. E depois a gente cismou em virar DJ para entrar no DMC, no campeonato de DJ. Esse é o Rooney no meio, um grande amigo nosso também. O cara que influenciou a gente bastante também com desenho, na época. Nessa época a gente cantava. Ele era DJ e a gente cantava. Isso foi em 87, eu acho, na São Bento. Paz, vocês eram feios, viu, macho? E agora? Nós estamos bonitos, Agora a gente tá bonito. Agora tá melhor, tá? Melhorou um pouquinho. Tá melhor agora? Melhorou um pouquinho. Pode mudar. Por favor. Agora emperra o computador. Fio entupiu de novo. Oh, God. Tira esse negócio aí, isso. É propósito isso daí, né? Tá certo. Todo mundo olha pro céu. Vai ter que reiniciar o computador. O quê? Tá até suando frio o menino ali. Calma, vai dar tudo Esquenta certo. não, que a gente conversa ali fora. Ali não. Vai dar tudo certo. Essas camisas a gente pintava, personalizava as camisas. Oi? Eu sou esse aqui e ele acha que é aquele ali. Eu sou o do meio. Ou tanto faz também. E a São Bento voltou agora, legal. Fiquei sabendo que voltou todo sábado, então eles estão fazendo esse mesmo encontro lá. Essas correntes aí do meio, que ele tá com essa corrente, a gente fazia na mão, porque não tinha, então a gente fazia. Ia comprar argolinha no centro e ficava o dia inteiro fazendo corrente para poder ir com as correntes. Mas tudo Cantava. fazia, até roupa, jaqueta da Nike, a gente tinha que cortar. A gente fazia Nike na Tinha época, que porque fazer, não que tinha. não tinha. Sério? Cortava o couro, maior trabalho para recortar o Nike para bonitinho, para costurar do lado do tênis, chegar na São Bento tudo. Aí, ó. Nike, mano. Ó, o girinal, né? E funcionava. Não é nem da China, é do Brasil. O Cambuci, né? Cambuci, meu. Aí, ó, só volta aí de novo. Pronto, acabou. Já vai embora. Ó, essa é uma tela azul que a gente pintou, Trabalho azul. chama o amarelo. Bom, enquanto isso, fala um pouco de você, né? Eu? Vamos lá, então. Sou Nacélio Grude, né? O nome Grude. Vem porque já fui punk, na época do punk eu passei 2 anos sem tomar banho, aí veio o Grude. Né? É mentira, né? Na verdade, eu tenho a orelha grudada, né? E eu tenho uma pequena memória da minha mãe com meu pai, quando eu estava sendo gerado.
Na verdade, eu já estava, né, Pode na crer, barriga. não tinha reparado na orelha. É. Não tinha reparado, não. Só que quando eu vi o negócio, ia bater no meu olho. Aí eu virei e bateu na minha orelha. Você pode ver que tem o formato fálico da piroca do meu pai. É só de um lado? Só de um lado? Só de um lado, pô. Não, mas... Só tem uma piroca o homem, né? E aí também faço parte aqui desde o começo. Imagina o que aconteceu com nós, que é gêmeo, né? Pois é. Vou Bom. explicar, não. E aí eu era também do skate, também do punk rock, né? Assim, sempre fui uma criança problemática para os pais, até me encontrar um pouquinho mais. Cheguei a ser expulso de 11 colégios no Guinness, eu acho, se tiver Guinness para isso, né? Muito bom. Né? Para minha mãe e meu pai era horrível. Enfim. E comecei na pichação, aqui no começo da pichação em Fortaleza, 89, 88, 89. Era um molequinho e naquela época já desenhava alguma coisa e sei, foi o caminho natural. E hoje fico... a rua sempre foi meu playground também, sabe? Desde criança, me lembro do meu pai perguntando o nome da casa dos vizinhos, eu sabia de todos, assim, até o final da rua, né? E ele ficou, como é que tu sabe o nome de todo mundo? Na época tinha uma cena de breakdance aqui também, não tinha? Tinha. Eu cheguei junto, na época tinha um pouco mais na frente, era muito distante as galeras, né? Tinha um Flip J, que na época já grafitava. Tem algum b-boy aqui que é muito old school, da primeira geração? Flip J. Levanta aí, Flip J. Quem que é? Ah, é, pode Flip. crer. Uhul. E Tubarão também. Cadê o Tubarão? Cadê? Lá do lado, Tuba também. Que ano você começou a dançar? Aí, ó. Da hora. Aham. Pô, que legal, mano. Mas com influência do que acontecia em São Paulo ou fora de São Paulo? Ah, que legal. Eu lembro quando você foi no festival. Eu lembro de vocês lá. Isso é uma coisa legal, porque na São Bento apareciam umas pessoas às vezes que a gente não sabia nem de onde era, né? Essa é uma tela amarela, né? Nossa também. Essa é um outro trabalho de... Oh, aê! Aê! Calma, vai com calma. Pode passar a foto. Bom, isso aí a gente separou um pouco assim, umas coisas de rua, e aí vai indo assim. Esse é um trabalho que a gente fez em São Paulo, acho que pela segunda vez está ali, parte 2. A gente fez acho que 4 vezes, porque a prefeitura pagou 4 vezes. E toda vez que eles apagavam, a gente ia lá e voltava e fazia. Eles começaram com essa campanha, Cidade Cinza, de pintar a cidade de cinza, de limpar a cidade com esse jato de cinza. E, assim, todos os grafiteiros automaticamente foram contra e começaram a combater, né? A lutar contra isso. Porque é muito estúpido, assim, uma cidade como São Paulo, gastar dinheiro, energia, funcionário para poder apagar grafite, assim. Então, foi uma grande luta, assim. E ainda é, porque ainda isso acontece. Infelizmente, ainda acontece. Isso foi uma das 4 vezes que a gente fez, mandou mensagem pro prefeito. Pode E ele passar respondeu. pra outra. Esse é um outro trabalho na rua. Isso é uma guarda municipal que quis sair na foto. É muito louco isso. Uma hora ele te prende, outra hora ele quer sair na foto. Não dá para entender muito. Uma hora ele quer pintar, pega o spray, eu pichava, te fazer um aí também. É Já muito rolou. doido. Essa diversidade é muito louca do Brasil, né? Que você nunca sabe o que vai acontecer, o que você vai encontrar quando você sai para pintar na rua, né? Pode pular. Isso também foi numa época de eleição. Isso não durou uma semana. Os caras Aquele ali apagaram. foi pintado em 80 e
Não, isso aí? Dos corruptos, políticos corruptos? Não, isso aí é tudo... Foi agora, tudo meio que... Dois sabe? Ah, pensei que era antigo. Não. Isso aí essa é tudo anos 2000 para frente. Aumenta umas assim. fotos se precisar. Tem umas que tá bem Isso baixinho. deve ser 2014, 15. Mas bem poderia ser 1980, né? Podia. É porque 80 era outro estilo, né? Era outro, a gente pintava bem diferente disso, assim. A gente nem colocou aí. Os políticos eram corruptos já Tem que também. aumentar um pouco mais. Isso também no centro de São Paulo, bem no centro mesmo. É engraçado que aqui do lado é uma base da Polícia Metropolitana, aqui, bem aqui onde eles estão parados. Eles E estavam- foi aquela história, falou, a gente precisa fazer um trabalho aqui, que é para um filme, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles ficaram olhando assim, a gente precisa fazer um trabalho. E por último a gente escreveu a frase e foi embora. Então, eles nem viram, porque eles estavam ali, ó. Isso é mais na rua, assim. Separou algumas coisas. Peraí, dá para ir mais devagarzinho? E as que estão pequenininhas, dá para aumentar um pouquinho? Se não dá, tudo bem. Então vai. Mais para mostrar algumas coisas de letra que a gente fez também, que a gente faz às vezes. Mas o estilo da letra, assim, né? A gente meio que entrou nessa noia de estudar a letra também, de criar estilos de letras diferentes. E vai mudando também, né? O estilo vai sempre mudando. Pode pular. Agora dá um break aí. Isso aí, paralelo às coisas de grafite que a gente fazia, sempre fez na rua, em casa ou no estúdio, a gente sempre desenvolveu uma parada de escultura, de instalação, de tela, pintura em tela. Mas a gente nunca expunha, eu colocava em exposição isso. Até depois de conhecer o Barry, que a gente viu que a gente podia também expor isso. Eu lembro dele chegar no nosso estúdio, lá tinha várias esculturas assim, que a gente fazia pequenininha, pinturazinha. E ele falava, vocês têm que colocar isso numa galeria, tem que mostrar. A gente, mas não sei o que é galeria, não sei como que vai fazer isso. Não sabia nada em relação a esse universo. Até que depois ver ele fazer na exposição e ver que o cara vivia disso e estava seguindo a vida com isso, a gente percebeu o quanto a gente podia também fazer, sabe? Então a gente sempre teve esse universo nosso paralelo de desenvolver o nosso universo, nosso estilo em escultura também. Por que a gente fez isso? Porque se você pegar os cadernos de desenho que a gente tem milhares, desde pequenininho a gente sempre criou um universo paralelo, assim. A gente tem esse universo paralelo que a gente acredita nele e a gente desenha ele. Todos esses personagens, todas as coisas que a gente desenha, vêm desse universo que a gente acreditou, que tem nome, tem tudo. Então ele existe, é como se fosse um filme animado, uma animação na nossa cabeça. Então a forma que a gente encontrou para poder passar isso que a gente acredita para as pessoas foi fazendo escultura, fazendo instalações, pintando parede, desenhando e tentando cada vez mais mostrar isso que está na nossa cabeça de uma forma palpável para as pessoas. Então, escultura é uma coisa que a gente tem uma paixão desde criança, desde pequenininho, assim, da forma que a gente brincava quando era moleque, de pegar um carrinho de Playmobil, esquentar a faca, desmontar ele inteiro e montar outro. A gente fez isso com todos os brinquedos, tudo que a gente ganhava, a gente desmontava e quebrava e fazia outro, tudo. Então, a gente levou isso para esse universo de arte contemporânea, assim. Quando a gente começou a fazer exposição em museu, em galeria, a gente começou a levar essas coisas para dentro. É meio que abrir uma porta para vocês entrarem dentro da nossa cabeça e entender um pouco qual é esse universo. Assim. Por isso que as nossas exposições agora está cada vez mais complexa. A gente está mexendo desde música, iluminação, ao touch, pintura em parede, pintura em tela, escultura, tudo, colagem, tudo. A gente está misturando tudo para cada vez ficar mais real, assim, para as pessoas. Assim. E isso aqui é uma parte de uma escultura, tem a foto depois dela, que é uma caixa de música. E ela toca um som, assim, ela faz uma música que a gente compôs junto com o nosso irmão mais velho. Ele trabalha com a gente no estúdio e essas traquitanas todas a gente faz junto com ele, assim, isso. Essa exposição chama Vertigem. Foi no Museu da Vale. Em Vitória. Em Vitória do Espírito Santo. Essa foi a primeira grande exposição de vocês? Não. A primeira grande, não. Não. Foi em São Primeira Paulo. foi na Foz Vilaça. Não, desculpa, foi Nova York. Muito louco fazer lá primeiro para depois... Uau!
convidaram aqui. Não. Isso aí não dá nem para entender o que aconteceu ali. É melhor pular isso daí. Porque... Não dá para ampliar a foto? Uau. Isso é, na verdade, isso é aquela caixa de som, né? Mas não está dando para ver direito. Só que está bem difícil de entender mesmo. Está meio abstrato isso. Não dá para ampliar ela? Não? Então tá bom. Desculpa, galera. Ih, Fá. Calma. Bom, agora quem vai falar? Vamos escolher outra pessoa para falar? Pode falar. Tem um microfone para ela? Vai ser legal. Tem um sem fio ali, ó. Enquanto vai arrumando, a gente vai trocando ideia com a galera. Mais legal. Desculpa, não dá para ouvir. É por causa do barulho da rua, entra bem aqui. Ah, sei. O Inwood, mas... tá. Faz de novo a pergunta para a galera vou ouvir. fazer. Eu estava falando que a primeira vez que eu escutei falar de vocês foi o Inwood, quando a gente começou a ir para lá e começou a visitar lá as paredes. Vocês acham que quando vocês apareceram lá que ficou bem mais conhecido ou todo mundo já conhecia os James? Não, na verdade, quando a gente fez esse projeto lá, a gente já tinha feito muita coisa em Nova York. E uma dessas pinturas que a gente fez, fez uma pintura que ficou meio famosa em Nova York, que ficava na Houston com a Bovary. Era um mural enorme. Assim. E a gente fez esse trabalho lá. O dono dessa parede, o nome dele era Tony Goldman. Ele era dono da parede. Assim. Tinha uma parede em Nova York dele, a gente pintou a parede dele. E ele tinha esse projeto de revitalizar essa região em Miami, esse bairro em Miami. Então, quando a gente foi lá, ele falou, eu tenho uma parede em Miami, eu quero mudar toda aquela região, só que é uma região extremamente perigosa, de gangue, está totalmente zoada, e eu queria mudar aquilo. E meio que na época ninguém acreditou muito no que ele queria fazer. A gente acreditou, falou, bom, vamos fazer, de repente vai ficar legal, vamos fazer, não sei. E a gente foi junto com ele para Miami e pintou essa parede junto com outros artistas. E, pouco a pouco, ele tinha essa ideia de mudar o bairro, e ele foi mudando. Ali, onde hoje o que é, não tinha nada ali, nada. A gente foi os primeiros caras a pintarem ali. E foi meio que tomando conta e abrindo galeria, e outros grafiteiros apareceram, outros murais, mudou tudo, né? Ali virou um ponto turístico agora. E ele já morreu, ele morreu logo depois que ele fez isso. O Inwood. Voltou aí. essa é a mesma exposição, Vertigem, lá em Vitória. Lá também. Tenta voltar uma, vê se a do carro fica melhor agora. Não, agora vai para frente. Melhor ir para frente, senão vai dar chabu. Aí. Aquela casinha ali, aquela cabeça, é uma cabeça que você podia entrar dentro dela. E aí, quando você entrava, é a próxima foto. Essa daí. Era uma sala, a gente construiu uma casa e ali é um wall touch, que você podia brincar com as imagens que apareciam na parede. Engraçado que tudo que está colado na parede ali é tudo lixo que a gente coletou do rio ali do lado, da vale, que o mar trazia, sabe? Tudo, que a gente todo dia ia lá, pegava um saco e punha dentro da casinha. Pode ir para o próximo. Essa é a escultura. Ali atrás é a parte que tinha na outra foto, que era uma caixa de música. Isso era uma Kombi. A gente transformou numa escultura, assim. A gente usou o chassi dela e transformou ela inteirinha. Ela anda, dá para andar com ela na rua de verdade. Ela tem um motor. E a parte de trás é uma caixa de música que toca um som. A parte da frente é um rosto de uma mulher. Acho que tem uma foto que dá para ver. Acho que não. Acho que deve ter aí. Aquela partezinha de vidro em cima ali, onde você coloca a cabeça, que você fica sentado ali assim. Aí tem uma direção que vai até lá embaixo, os pedais são longos assim, dá para dirigir com ela. A próxima, por favor. Essa é uma outra exposição que a gente fez em São Paulo, chamada A Ópera da Lua. E, na verdade, essa escultura ela tem, sei lá, uns 6 metros de altura. E dentro do peito, a gente construiu um zoetrope. Para quem não sabe o que é um zoetrope, é o princípio da animação. São frames, vários frames que, quando você gira rápido esse frame, a animação começa. Assim. Então, a gente fez... Eu não lembro agora quantas esculturas foram, 12 ou 20. Não mais, era 32, por aí. Então estou bem fora da realidade.
E aí, com o estrobo de luz batendo na escultura, Você sincroniza a velocidade dela com a velocidade da luz do estrobo e vira uma animação. Assim. Aí a coisa anima. Então foi um desafio, porque até o dia da abertura da exposição a gente não sabia se ia dar certo. Então a gente estava desesperado, já estava tudo montado, a galera ia chegar para entrar, a gente ia aí, vai funcionar ou não? E funcionou, graças a Deus deu tudo certo. Mas esse é um módulo de exposição no Museu da FAAP, em São Paulo, que é mais de escultura, na verdade. Ali também é um outro carro, também que anda. E essas peças já foram para colecionadores, cada uma para um, assim, então. Geralmente acontece isso, a gente faz exposição, a gente reaproveita muito pouco da exposição porque acaba e as coisas vão embora, né? Que bom, né? Que teria que ter um galpão gigante para... Não, aí não dá. Mas a gente tem um acervo nosso guardado de umas peças que a gente tem um carinho especial. Essa é a última exposição que a gente fez em São Paulo, na Fortes Vilaça, a Galeria Fortes Vilaça, no galpão deles, que eles têm 2 espaços, né? A gente fez um galpão, que é a mesma que tem o personagem, a escultura com o Zoetrope. Nessa galeria. São várias pinturas e portas também. A gente trabalha muito com essa composição de portas e janelas junto com pintura. E tem uma mais perto. Então você vê que é frame por frame, né? Cada escultura. A gente teve que fazer escultura por escultura, igualzinha, sem molde, porque a gente não dava para fazer molde disso. Então a gente fez uma a uma igual a outra, depois o movimento de uma a uma, para dar esse movimento de animação. Assim. Trabalho de doido para fazer isso. Essa também faz parte da mesma exposição. Aqui dá para ver bem a influência que a gente tem da nossa cultura brasileira assim, no trabalho. Tanto que a gente estava falando, né, de a gente quer viajar muito aqui os interiores, a gente precisa fazer isso. Assim. Vamos fazer, tem que fazer. Isso também faz parte da Ópera da Lua também. Também é uma composição de portas e janelas também. E no centro é uma luz. Como se toda a instalação dessa sala entrasse nessa vertigem até chegar ao ponto principal, que é a portinha com a luz. Isso para vocês terem uma noção, esse tamanho disso aqui é o tamanho daqui, assim, ó. Então a exposição vinha uma parede aqui, outra parede aqui, aquela que tinha janela, porta, tela, e ele ia se transformando nisso e virava isso aqui. Então isso aqui era desse tamanho, assim. Enorme. Isso também faz parte da exposição. Era para fazer foto com o personagem. As pessoas podiam tirar foto com ele. Tem um nome esse Agora personagem? dá para ver lá no fundo. Não. Não, tinha sim, eu não vou Esse lembrar. aí? Tinha. Esse eu não lembro. Epaminondas. Tem cara de Epaminondas mesmo. Aí dá para ter a noção do tamanho que é, tá? Que ia para lá no fundo. E aquela estava na contraporta aqui, é? Esse é um farol. Também é da exposição da FAP. E podia entrar também dentro do farol, as pessoas podiam entrar. Isso também é uma outra escultura. Ela é toda feita de madeira. Isso, na verdade, era um Fusca, que a gente desmontou e fez isso. E ela é toda feita de madeira e a cabeça dá para você entrar dentro dela e tem um mecanismo inteiro dela, dentro da cabeça, que você mexe a boca, o olho, ele se mexe todo. Como se fosse um ventríloco, assim, um boneco de ventríloco grande. Essa exposição, não essa daí, a outra demorou 2 anos montando. E essa escultura em si, eu acho que uns 6 meses para fazer. Sim, a gente, por exemplo, a gente fez uma exposição agora em Nova York, mês retrasado. É uma exposição que a gente levou 1 ano e meio para produzir. A gente tem um estúdio em São Paulo, onde a gente tem a Débora, que trabalha com a gente. Tem o Arnaldo, que é meu irmão mais velho, que está com a gente a vida inteira. E mais 2 funcionários, que é o Coyó e o Isaac. E é um time muito assim, a gente não é grande, mas a gente, de uma certa forma, é bem grande, assim, sabe? Que um entende muito o jeito do outro trabalhar, eles já sabem 100% como a gente gosta de trabalhar.
E eles adoram desafios também, assim, principalmente o Arnaldo. Assim, quando a gente chega, Arnaldo, hoje a gente vai fazer uma baleia de 20 metros. Pô, legal pra caramba, vamos aí. Ele se empolga, sabe? Então a gente tem isso no estúdio, assim, além de ser um trabalho, todo mundo se diverte lá. Né, Débora? Então, o nosso processo criativo é muito isso, assim, uma brincadeira de criança séria, sabe? Que nem que a gente fazia quando era moleque, a gente ficava desmontando caixa, punha fogo, a gente pôs fogo em quase todos os brinquedos. A gente só não põe fogo no estúdio porque hoje em dia a gente... Mas essa coisa, é muito isso, sabe? Pô, vamos brincar de fazer uma escultura, vamos se divertir de fazer uma escultura que ela vai ter que falar ou ela vai ter que andar. Sabe? É uma coisa séria porque, por exemplo, assim, esculturas que aquela do zoetrope, não pode dar nada errado, assim, sabe? Então, tipo, na hora dela tocar ou acontecer alguma coisa, ela tem que acontecer durante um mês que está ali em exposição e depois, se algum colecionador comprar, também continuar funcionando. Então, sim, tudo é muito sério, tudo é muito minucioso, tudo é muito detalhista, tudo é muito revisado, sabe? A gente é muito perfeccionista no que a gente faz, extremamente, assim. Então, tudo que sai do estúdio tem que sair perfeito. É como se fosse um show, sabe? A galera vai ter que estar tudo certinho, bateria, não sei o quê, que vai começar o show. A galera tá aí para ver, vai, pau. Então, a gente tem essa ideologia, assim, de montar as coisas... Essa é a última exposição agora que a gente fez no mês passado em Nova York. Eram uns 8... a gente trabalha com uma galeria em São Paulo, a Fortes Vilaça, e a galeria em Nova York, Lima Maupin, que é essa daqui. Então, eram 5 salas. Cada sala a gente desenvolveu uma história, uma bem diferente da outra, mas que no final todas se conectaram, assim. Essa a gente chamou de templo, essa sala. Então ficava essa escultura de gesso no centro rodando. Ela ficava rodando bem devagarzinho, assim. E aí pintou todas as paredes para dar essa sensação de você estar em outro lugar, assim. Essa é uma outra sala da mesma exposição, chama o Beijo, que é uma caixa de música também, que toca, e a ideia é que quando a música começa, o teto, né, ele desce, ele vem para baixo para poder beijar a escultura, depois sobe. E é uma música que o nosso irmão mais velho, o Arnaldo, compôs ela. É uma música que ele ouviu quando ele tinha 10 anos num filme. Ele tinha essa música na cabeça, ele falou, vamos tentar fazer essa música. E ele fez, ele conseguiu fazer. E ela toca, meio que automata, assim, sabe? É toda mecânica. Não tem nada que não é feito com ferro, solda, corrente de bicicleta, e ela toda traquitana, assim, sabe? Uma pergunta. Na rua a gente vê mais pinturas de vocês. Uhum. Né? Na galeria tem mais essa coisa da escultura. Vocês já fizeram esse mix de levar essa escultura para a rua? Não, mas a gente tem ideia de levar isso para a rua. Massa. É porque é um outro processo, né? É uma coisa muito mais complicada, não é tão simples. Até porque se a galera está arrancando os muros, quanto mais... Você imagina, principalmente agora que a gente está entrando muito nessa onda de música, assim, sabe? A gente já tinha isso antes, nos anos 80, de querer cantar, mas a gente está voltando com isso, assim. Cantar? Não. Não, mas de tocar, de fazer som, de fazer música, a gente está entrando nessa onda também. Também faz parte da exposição, essa de Nova York. O Silêncio da Música é o nome da exposição. São telas, ali tem 3 telas, né? 3 painéis. E em volta são as portas também, as janelas que compõem tudo, que faz a composição. E a gente aí é muito louco, porque a gente estava... Esse plano da exposição foi todo... Você perguntou do processo. Foi a primeira vez que a gente fez toda a exposição em São Paulo, toda. Deixou ela pronta e mandou ela para os Estados Unidos. Porque normalmente a gente vai e fica 2, 3 meses no estúdio trabalhando, montando a exposição fora da galeria, e aí, sei lá, em 3, 4 semanas você monta a exposição, mas essa vez a gente quis fazer tudo em São Paulo, produzir tudo, chegar lá e montar tudo. E aí quando a gente começou a montar, a gente começou a perceber que algumas coisas podiam ser mudadas, assim, de última hora, sabe? E que também o estilo estava caminhando para um outro caminho, assim. Então, a gente descobriu uma outra parada nessa exposição, que foi muito legal. Você pensou em um e se finalizou outra. Algumas partes finalizaram diferente do que a gente fez em São Paulo. Mesmo a gente conhecendo o espaço, já ter ido visitar antes, mas a gente quis experimentar outras coisas, sabe? No nosso Facebook tem uma experiência que a gente teve agora a primeira vez de um vídeo 3D,
que dá para vocês realmente entrar na exposição e andar dentro, olhar tudo como é que era, um vídeo 360, assim, que a gente fez em parceria com os caras. Então dá para ter mais uma noção, muito mais do que vendo isso aí aqui. Eu já ouvi falar de um filme que vai sair com os personagens de vocês, sei lá, uns 5 anos atrás, teve uma animação e tal. Só lenda. Não, a gente tem ideia de fazer alguma coisa, a gente já fez alguma coisa bem pequenininha, mas não vai sair nada aí não. Essa é uma escultura que a gente fez, que é um turntable, uma mesa de DJ para performance. Ela realmente funciona. Para performance. Na abertura da exposição, a gente convidou o Gilbert, o DJ Gilbert, é um DJ conhecido de turntablismo, o negócio dele é fazer scratch, é um dos melhores do mundo que tem. E ele foi na abertura e ficou lá 6 horas fazendo scratch, que nem... Muito bom. Essa sala, a gente chamou ela de old school, que eu acho que fazia, sei lá, 4 anos que a gente não fazia nada em Nova York, em termos de exposição, a última individual. Então, a gente quis meio que mostrar como era a cena do Brasil de hip-hop, de certa forma, mais b-boy do que tudo. E aí a gente colocou alguns elementos assim da cultura nacional de b-boy, b-girl nessa sala, e ela foi completamente direcionada para isso, assim. Tanto que a gente fez até 2 colaborações que dificilmente a gente faz com outros artistas, mas a gente fez uma com o Doze Green, que é o cara antigo da primeira formação da Rocksteady Crew, um dos b-boys pioneiros dos Estados Unidos. A gente pintou uma tela junto com ele e pintou uma tela junto com a Martha Cooper, que é uma fotógrafa, que foi a primeira fotógrafa a registrar os trens pintados em Nova York nos anos 70, e que mostrou para o mundo inteiro o que estava acontecendo lá, né? Esse movimento que estava acontecendo lá. A gente fez essas 2 colaborações que tem, e a gente expôs nessa sala. É legal, porque a gente colocou umas 12 fotos de um arquivo que a gente tem da cultura hip-hop brasileira, assim. Então, a gente colocou em, como chama? Aqueles blacklight? Backlight. A gente fez em tamanho desse tamanho, assim, mais ou menos, sei lá, 50 por 50, de umas fotos bem raras da cultura hip-hop brasileira, assim. E a gente colocou nessa sala. E os caras viam aquilo e falavam, meu, onde é que é isso aqui? Estados Unidos? Os caras não sabiam que no Brasil tinha, e era muito forte, assim. Legal, tinha umas fotos bem old school que os caras não tinham noção do que tinha no Brasil naquela época. E era muito forte, né? Não só São Paulo, mas o Brasil todo. Aí agora a gente colocou umas fotos de alguns projetos que a gente fez. A gente tem um projeto que começou há muitos anos atrás, aqui no Brasil, chamado Whole Train. Começou há 9 anos atrás isso. Que a ideia era pintar os trens metropolitanos, da mesma forma que se fazia ilegal. Em vez de, sei lá, à noite, pintar o trem, ocupar mesmo o trem como um suporte de arte e fazer um trabalho de arte nos trens, assim. Então a gente começou em São Paulo, aí fez no Rio, fez em, sei lá, fez vários lugares. Recife, João Salvador, Pessoa, Natal. E a gente viu a necessidade das pessoas quando se depara com arte, assim, sabe? Que não está acostumado e de repente chega um trem todo pintado. E por mais que você não entenda o que está lá, mas só o fato de ser colorido, alegre, já muda um pouco o cotidiano das pessoas, assim, sabe? Então a gente pegou trens, por exemplo, na Bahia, a gente fez em Salvador, os trens bem degradados, assim, sabe? Mas aí pintou todos. E aí você via que mudava um pouco assim, o cotidiano das pessoas, de pegar aquele trem enferrujado, não é que nem o daqui é lindo, mas o de lá era bem deteriorado, aí pintamos tudo e as pessoas ficavam felizes, assim, sabe? É uma troca, assim. E a gente tem imagem de pessoas que moravam nos vilarejos bem perto da linha, e quando o trem passava, as crianças iam lá para bater palma para o trem, uma coisa assim, sabe? Lindo, assim. Então é um projeto que a gente tem. Isso a gente fez dentro de um dos trens. Pode passar. A foto não está muito ajudando para ver. Esse aí em Maceió, que é o trem novo deles lá, a gente pintou todos os trens, junto com outros artistas também, né? A gente convidou uns artistas de fora também, da Alemanha, da Espanha, para pintar. Pode passar. Tinha mais outras 2 fotos de trem, eu não sei onde se está daqui a pouco vai aparecer mais para frente, mas vamos lá. A gente tem um projeto que começou em 2001,
na Grécia. Essa é uma cidade chamada Volos, que era, a gente tem a ideia de pintar os gigantes, né? Fazer os gigantes. Então, a ideia era pintar cada cidade e fazer um gigante numa lateral de um prédio, colocar um personagem gigante num prédio. E a primeira cidade que a gente fez foi essa, foi em Volos, na Grécia. Foi a primeira experiência como colocar um personagem com o fundo limpo do prédio, deixar o fundo do prédio e deixar só o personagem lá. Essa foi a primeira vez que a gente fez. Esse é um castelo na Escócia, que a gente pintou junto com a Nina e com o Nunca, a convite dos próprios proprietários do castelo mesmo. Eles Deu burburinho por ser um castelo, por ser um patrimônio, algo assim, não? Teve um... Eu lembro que a gente começou a pintar sem autorização do patrimônio histórico da Escócia. Mas, segundo eles, falou, tudo bem, vocês podem começar. Mas eles vão vir aqui para poder dar um aval do que vocês estão fazendo. Tudo bem. Então, tudo bem, tranquilo. Tinha só algumas restrições de não poder pintar a moldura das janelas, que era de uma pedra específica que não podia ser pintada, só. Agora, a pedra em si do castelo, eles liberaram para a gente pintar. E essa parte aqui da esquerda, aqui, que é a mais antiga do castelo. Não, a gente pintou a mais antiga. Não, essa daqui, bem na pontinha primeiro. A gente pintou a mais antiga. Não, ali foi tudo. Velho. Então, é a mais antiga. A gente vai brigar! Não, porque tinha realmente um pedaço ali que era antigo, que o cara falou, era como se fosse uma guaritinha que tinha ali. Ali não pode mexer, mas a gente pintou. Aí, quando ele viu, ele falou assim, pelo amor de Deus, não toca mais aqui, já pintaram tudo lá, agora aqui não precisa pintar. Aí só ficou aquele lado de lá. E a ideia era ficar 3 anos só o castelo pintado, depois eles iam reformar o castelo e que está até lá até hoje. Ninguém mexeu, eles não querem mais mexer, não querem mais apagar. Virou atração turística da cidade. Um vilarejo bem pequenininho, assim, no sul da Escócia. E ele é assombrado. Esse é no Canadá, em Vancouver, um projeto da Bienal de Vancouver. Esse foi um dos trabalhos que mais deu trabalho para a gente fazer até hoje. Um dos mais difíceis para fazer. Porque isso é uma empresa de cimento, ela trabalha 24 horas, ela não para. E a parte de trás, acho que não tem a foto, mas a gente pintou ele em 360, pintou tudo. A parte de trás dele tem uma espécie de uma rampa assim, que vai subindo o cimento e vai caindo dentro da cabeça deles. Só que o espaço que tinha para pintar era dali até aqui, assim. Aqui tinha a rampa, ali era a parede. A gente tinha que tentar colocar a grua nesse meio aqui. E foi extremamente difícil de pintar a parte de trás. Pintava com um capacete, ficava caindo pedra na cabeça. Inteira fazer isso aí. O conceito era que a gente tinha que levar uma escultura, fazer uma escultura para Vancouver, né? E a gente não quis desenvolver a escultura para colocar em Vancouver. A gente quis pegar um espaço que já existia em Vancouver e transformar ele em escultura. Então, foi meio que a ideia de usar os silos como se fossem 6 pessoas ajoelhadas, assim. E funcionou bem. Esse é um outro projeto que a gente fez esse ano também, no Museu Hangar Bicocca, em Milão. Também com o mesmo conceito de... Agora a gente está mudando... A gente começou com a ideia dos gigantes, né, com o fundo limpo, assim. E, paralelo a isso, a gente começou a enxergar a arquitetura de uma forma também como escultura, assim. Então, aqui, os silos de Vancouver é meio isso. Milão também é meio isso, porque a gente viu esse prédio e a gente falou, isso aí é um metrô. A gente vai transformar esse prédio no metrô. E foi o que a gente tentou fazer. Então, tem um personagem na frente do metrô, com um spray na mão, e o prédio em si, ele já tinha esse formato, né? Redondo em cima, a gente fez ele com que se tornasse um vagão de metrô. Aí, trabalhando... Pode mudar. E essa é a lateral do prédio. Escreveu o nome da nossa mãe, Margarida. Como se o metrô tivesse pintado. Assim. A gente dedicou esse mural para ela. Não sei se vocês conseguem ver embaixo ali, dá para ver uma pessoa no pé ali. Ali do lado daqui. Põe a próxima foto, por favor. Ali, tá vendo? Tem um dá para ter a noção do tamanho. Não sei não, tem a escadinha ali. Mas a gente fez isso em 20, 25 dias. Que também é loucura, assim, é muito trabalho para fazer em pouco tempo.
Mas foi uma fase muito difícil, porque a gente estava com um problema que minha mãe ficou doente, então tinha que terminar logo para voltar, sabe? Então, Isso em Nova York também, a gente fez ano passado. Na parte de esculturas, vocês têm a ajuda do irmão e dos É a nossa assistentes. crew, é a nossa turma. Mas no grafite, a mão é dos dois. Às vezes, quando vai fazer um mural assim, de repente vai um com a gente para poder ajudar Colocar o fundo. e chapar tudo o fundo. Mas o grosso todo, no modo geral, a gente faz tudo. Esse também é Nova York. Esse é Nova York. A gente fez também em 3 dias esse trabalho. Esse está lá até hoje em Nova York. Aí o próximo é um projeto que a gente participou também o ano passado, de transformar Times Square com intervenções artísticas. E aí eles nos convidaram para desenvolver uma animação de quantos minutos? Acho que é 7 segundos. Bem curtinha. Não, desculpa, 3 minutos. 3 minutos. E ela ficou chamada Midnight Moment. E ela ficava passando entre 11h47 até meia-noite, assim. Então era o momento que acontecia. E aí, tipo, sei lá, mais de 60 backlights lá de Times Square projetavam no mesmo tempo a animação acontecendo. Ficou durante um mês acontecendo isso. Pode passar. Travou? Travado? Ou acabou? Não, tinha mais 2. Aqui não dá para ver muito bem, mas era engraçado de ver como ia mudando, assim, cada hora era uma história acontecendo na televisão ali. E é engraçado de ver como as pessoas também interagiam com isso, porque não estavam esperando, né? Elas estão esperando ali sempre ter propaganda, sempre a mesma propaganda, de repente apaga e começa a animação. Pode passar, eu acho que só tem mais uma. Eu gosto quando fica assim amarelo, tudo amarelo. Acho que acabou agora, né? A gente só fez uma seleção pequena, assim, só para mostrar a diversidade, assim, um pouco das coisas que a gente fez nesses últimos tempos. Pode? Obrigado. Oi. Quais nomes do grafite atual, né, da atualidade, que vocês veem como referências, fora vocês mesmos, né, que vocês veem como referências para a geração grafiteira de hoje, né, e que também, de uma certa forma, acabam abrindo perspectivas e olhares novos para a arte de vocês? E eu vou ser mais ambiciosa e vou fazer mais uma pergunta. Em questão da música, né, também tem muita coisa surgindo em questão de música autoral e novos ritmos e estilos. E vocês falaram bastante do hip hop, do rock progressivo, da ópera também. Como vocês veem que os novos estilos musicais estão influenciando no grafite atual? Obrigada. É muito louco, porque hoje em dia, né, você pega o telefone na mão e fala, fudeu. Tipo, o que é isso? É tanta influência, tanta informação, tanta coisa acontecendo, tanto artista aparecendo, tanto música boa surgindo a cada segundo, assim, é muita coisa, assim, é muita informação. Em termos de artistas, é difícil te dar uma lista assim de artistas que a gente admira, porque a gente gosta de tanta gente, sabe? Tem claro, os nomes que
todo mundo sabe, tipo, sei lá, Banksy, o Barry McGee mesmo, que a gente falou, o Blue, o Ares da Espanha. Tem muita gente boa, no Brasil tem muita gente boa também. Qualquer lugar que você vai, hoje em dia, você dá um rolê, você fala, meu, olha isso, olha essa lateral, olha esse prédio, olha essa parede. Tem muita gente boa. A gente sabe? sempre foi muito aberto para influências, assim, sabe? Eu acho que até os nossos amigos, a nossa turma de grafite, sabe? Os amigos que a gente tem há muitos anos, que também tem essa preocupação em cada um ter um estilo. O Nunca, por exemplo, sabe? O Finoc. Tem uma galera que, tipo assim, gente da gente que tem essa preocupação e às vezes o cara faz uma coisa que fala, pô, que legal isso aí, meu. Legal que você fez isso, sabe? E a gente sempre teve muito aberto para isso, assim, para receber informação, trocar e aprender. Toda hora está aprendendo. O processo criativo não para, é 24 horas, assim. A gente já pintou com bastante gente gente que você falava, você conhecia um tempo atrás, mas você não sabia o processo de trabalho do cara. E na hora que você vai trabalhar com o cara, você vê que é totalmente inverso do que a gente faz. E também é uma fonte de inspiração também. Principalmente como juntar isso, sabe? A gente fez um trabalho com o Ares uma vez. Tinha foto aí, acho, não tinha, do Ares? Não, acho que não. Tá. Isso é um exemplo. Por exemplo, o trabalho do Banksy e o nosso é muito diferente uma coisa da outra, assim. Até a técnica de pintar, a maneira de pintar. Mas o desafio de poder encaixar as coisas é legal. Assim, sabe? Como que a gente vai encaixar isso? Não sei, a gente vai descobrir uma maneira, mas a gente vai encaixar. O mais legal disso é que foi muito natural, assim, uma forma... Nem ele, nem a gente estava pensando, vamos pintar junto, primeiro. Foi uma coisa muito natural, a gente estava no estúdio com ele, sentava, começamos a brincar, não sei o quê, tostar um som e saiu, sabe? Diferente da do Ares, por exemplo. O Ares, quando a gente pintou com ele na Polônia, a gente teve que realmente sentar e desenhar, assim. O que a gente ia fazer? Vamos pensar em fazer uma mulher, e aqui aí não vai funcionar. Porque esse cara, não sei se você conhece o trabalho dele, depois vale muito a pena ver. Ares, da Espanha. Assim, ele é novo, é um cara que, tipo assim, a maneira dele pintar, eu nunca vi ninguém fazer igual, assim. O processo artístico dele, de pintura mesmo, é muito impressionante, assim, é muito. E é o inverso do que a gente faz. A gente marca, pinta tudo e contorna. Ele sobe no lift com um monte de tinta, molha o rolo e vai pintando. Aí molha o outro e vai pintando. Quando vai ver, formou um desenho, assim, sabe? Ele já tem tudo pronto na cabeça dele, mas é um cara que estuda muito, gênio. Para mim é um gênio da pintura, esse menino. E é um cara que... por exemplo, esse mural que a gente pintou na Polônia, ele deve ter pintado umas 7 vezes o mural. Porque estava ótimo, pronto, pode tirar foto que está perfeito. Aí no outro dia ele ia lá e pintava de novo. Mudava de novo. Ele mudou umas 7 vezes e as 7 vezes impecável, assim, sabe? Então, acho que esses desafios é importante, é legal de ver. E aprender com a nova geração, porque a época que a gente começou era muito difícil esse trabalho. De ter essas informações. Você andava na rua, você via um grafite, mas você nem sabia quem fez, não tinha contato, não tinha como poucas ligar pro pessoas cara. para ter de referência, assim, sabe? Não era que nem hoje. Hoje você pega o Instagram, é um universo infinito, assim, sabe? E é legal, a gente tem isso, a gente gosta de ver a nova geração pintando. De andar na rua aqui, ver um monte de mural, um monte de coisa legal, tá ligado? A galera tá fazendo, tem um monte de coisa acontecendo, isso é muito legal, assim. Tem grafite pra caramba aqui, assim, muito legal. Isso pra gente é muito inspirador, assim. A gente tem esse lado social também, de falar o que a gente sente, do que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Questionar, é difícil. A gente morar no Brasil e não falar. Principalmente em São Paulo, assim, uma cidade que te sufoca, sabe? A gente não consegue ficar quieto, assim. Não que toda hora a gente faz isso, que a gente também tenta buscar filtrar, sabe? Esses momentos que a gente vive em São Paulo, às vezes, dessa pressão, desses momentos que o Brasil está passando. Tem hora que a gente quer chegar e falar, na real, fuck you, man. A gente vai falar o que a gente quer e foda-se. E tem hora que a gente quer transformar isso numa exposição, sabe? Tipo assim, em vez de você olhar a frase que a gente escreveu e falar, puta, é mesmo, eu também preciso fazer alguma coisa, tá foda, não sei o quê, te dá a oportunidade também de você sonhar, tá ligado? Pera aí, calma um pouquinho, vem cá, entra nesse outro universo nosso aqui e te tirar daqui, tá ligado?
e para uma outra dimensão para você respirar um pouco. Então, o nosso trabalho tem essas duas coisas, assim. E a gente é muito natural com isso, assim. Depende do dia que a gente acorda, do jeito que a gente está. Tipo, depende da lua. A gente olha para a lua e fala, hoje a gente vai escrever alguma coisa. Então, hoje não. De nada. Lua, que legal. Tá vendo? Conexões. Agora a gente só vai falar de ufologia. Tá ótimo. Guga de Castro, momentos ufológicos. Bem, Cadê o Guto? O Guto que... rodou uma prancheta, não sei se rodou na mão de todo mundo, mas... Posso ir no banheiro rapidinho? Vai lá. Desculpa aí, meu. Rapidinho. Tá. Vou fazer um xixi. Eu respondo, pode deixar. Ligeiro, hein? Tá. Ainda bem que é um. Pode ir, eu vou respondendo. Porque tem essa coisa do artista doidão, né? E, assim, a questão da disciplina, né? Isso não é a pergunta daqui. E eu tive a oportunidade, uns meses atrás, de ir para um festival que o Ari estava e era impressionante como, 7 horas da manhã, ele estava em pé, pintando. É que nem o Lumet, mesma coisa. Doido que nem o Lumet, assim, de uma disciplina, de... A gente tem muito isso. A gente é muito disciplinar. E aprendeu na Alemanha, quando foi o convite do Lumet. A gente ficou impressionado como ele trabalhava, assim. E a gente pegou um pouco disso para a gente também, sabe? Legal. Mas também, assim, a mistura, né? Porque a gente é brasileiro, a gente tem esse relax, essa calmaria que precisa ter também, né? Sim. Porque 24 horas pensando criativamente, né? Você está almoçando, você está desenhando, você está pensando em ideias. É sempre, o processo criativo não para. Vira uma tortura, assim? Não. Se já virou uma tortura, já está bom tipo, demais. tá na cama, querer dormir e fica fritando porque tá a cabeça a mil. Eu acho que a gente já chegou num ponto que você não tem nem mais como voltar para trás, sabe? Mas está bom, não é uma coisa que prejudica. É uma coisa saudável, sabe? Para nós isso é saudável. Seguir assim é saudável. Xixizinho mesmo, né? Ainda bem que eu não levei o microfone. Bom, rodou uma prancheta para fazer perguntas. Não sei se chegou a todos, acredito que não, mas temos aqui algumas perguntas do público. O Cássius Cassim pergunta como foi a intervenção com o Banks, quem sondou quem? Não, a gente, na verdade, ninguém sondou ninguém, porque a gente conheceu ele em 2001, se não me engano, 2002, na Alemanha, antes de ele ficar famoso, tudo. Porque ele também vem do grafite, então a gente já se conhecia de lá. A gente fez uma exposição junto com ele nessa época. Acho que E aí 2000 ou 2001. foi natural, uma parada que ele estava a fim de fazer, quer dizer, a gente encontrou... Foi um reencontro, assim, sabe? Estava na mesma cidade por acaso, vocês estão fazendo nada, estamos aqui, vamos ficar até dar o dia, vamos sair para tomar um negócio, vamos para o estúdio, ficamos lá se divertindo, tal, desenhando, e acabou rolando de pintar junto, mas não tinha um propósito, assim. Tanto que esse painel que a gente fez com ele, essas duas telas, ficou guardada por muito tempo, assim. Eles só mostraram isso bem depois. Depois ele teve a ideia de mostrar em Nova York, fazer essa intervenção que ele fez de um mês. E até perguntou se estão a fim de mostrar. A gente não queria mostrar, né? Ele falou, não, isso é uma coisa íntima. A gente fez ali sem nenhum propósito de expor isso. Desencana. A gente até falou, apaga, nem é para mostrar. Aí ele até que insistiu, falou, vamos mostrar, é legal. Tipo, rolou tão natural. A gente, beleza, vai. Quando ele veio em 2011 para a primeira edição... 2013 para a primeira edição do Festival Concreto, né? Ele tentou me convencer. Ele veio aqui, Veio. Vou perguntar para ele. Posso mandar uma mensagem para ele? Por favor. Mas ninguém viu, né? Só o Guga de Castro. Deixo. Claro. Fala para mim que eu passo para cá.
Você está colocando o trabalho à venda, a gente vive disso, a gente trabalha com isso e graças a Deus a gente consegue viver fazendo o que a gente ama, que é pintar. Mas o mais legal disso também, da mesma forma que eu te falei que o grafite, o mais legal é essa atmosfera, museu e galeria para a gente é o fato de você transformar o que a gente transformar o que a gente acredita em palpável para as pessoas, sabe? Transformar um sonho que a gente tem em real, onde você vai entrar e você vai fazer parte do nosso sonho. E tem gente, às vezes as pessoas falam, mas é uma ponte da rua para a galeria, como é? Não tem nada de ponte assim. Da mesma forma que a gente faz uma exposição, a gente faz uma animação, a gente faz uma performance, a gente está aberto para canalizar nosso trabalho para vários caminhos, assim. Mas tem uma outra coisa que aconteceu, a gente aprendeu com o fato de começar a fazer galeria de arte, fazer exposição, de ter aberto uma outra ponte, muito louco, de ter levado para as galerias e museus pessoas que nunca iam, que não tinham essa conexão, que nem sabia que existia uma galeria de arte, mas se identificava com o nosso trabalho na rua. Então, o cara via na rua, vai na galeria e fala, pô, eu vi isso lá embaixo na Baixada do Glicério, sabe? E é um cara que nunca foi na galeria. Então, criar essa ponte eu acho muito importante, assim, sabe? Tipo, você abrir mesmo, democratizar a parada, abrir as portas mesmo escancaradas e falar, isso aqui é para todo mundo, cara. Todo mundo pode ter acesso a isso. Pode ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que o que falta fazer, não sei. Menino. O quê? Menino. Fazer um menino? 2, né? Gêmeo. Tem que ser gêmeo. Não, a gente tem umas ideias mirabolantes na cabeça ainda. Uma delas é fazer um filme, mas a gente está em processo de criação disso também. De repente experimentar animação um dia, não sei. A gente já fez umas coisinhas pequenininhas para testar e um outro universo enorme, que eu sei que na hora que a gente entrar nisso aí, bagunçou. Vai ser legal pra caramba. Mas não sei. Não viveu hoje. Está feliz de estar aqui. Olha. Desculpa, fala de novo. Não sei, a gente não encara isso como um grafite, assim. Eu acho que é uma decoração para a loja do cara. Usar o seu talento de artista, o cara fala, tem uma bicicletaria, por favor, pinta aí uma bicicleta, sei lá, alguma coisa assim, você está fazendo um trabalho de arte para o cara, assim. Diferente de você sair agora daqui com as suas tintas e pintar, sei lá, na ponte ali, não sei de onde, sabe? Para a gente, grafite, essa palavra grafite é mais isso, é a intervenção na cidade da maneira que você acha que ela é, assim. Com respeito, né, a outro grafiteiro ou outro pichador, mas fazer da maneira certa, assim. Isso é normal, isso faz cara, parte. isso aí faz parte da sociedade. A gente tem que aprender a driblar isso como a gente driblou lá nos anos 80, pedindo licença para o cara para poder pintar. Porque isso nunca vai mudar, isso vai sempre existir. Por mais que a gente batalhe, e por mais que tenha tudo isso de exemplos, sabe, não só nossos, mas de outros artistas que já fizeram, viajar o mundo, tem uma High Gráfica aqui, tem uma galera que está fazendo coisas acontecer, por mais que as coisas acontecem, e por mais que às vezes é muito triste de saber que é muito mais valorizado fora do que aqui, é uma eterna luta, assim, porque tem muita gente que não sabe, que não tem noção. Tipo, vai prender um cara que acabou de estar, sabe, de fazer um projeto incrível, sei lá, na Inglaterra, enfim, valorizado, pago para isso. E aqui ainda demora um pouco, assim, sabe? É muito louco isso. Para a gente, às vezes, é difícil, assim, essa diversidade, assim, sabe? Do mesmo momento que alguém te valoriza pra caramba, amanhã alguém pode, tipo, te pintar inteiro e te esculachar, entendeu? Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver, não conviver com isso, mas aprender a mudar isso, assim, fazer com que as pessoas possam enxergar pouco a pouco que é muito maior do que... O sonho de cada um que está aqui é muito maior. A gente só tem que aprender a encontrar a maneira certa de cada um de nós. De driblar o sistema e fazer o que você fazer o que acredita. Obrigado. Tua pergunta está aqui já? Como é teu nome?
Não vai embora não, fica aí, meu. Não. Tô zoando. Como é teu nome? Ah, tá. Tá. Vamos lá, mas espera aí que eu... Vai. Prazer. Prazer. Obrigado, valeu. Eu acho que isso é muito pessoal de cada um, assim, encontrar esse eu, sabe? Da nossa forma funcionou, de certa forma radical, porque a gente se fechou mesmo, ficava eu e ele no quarto que a gente tinha na casa da nossa mãe em cima, não descia para nada, descia para fazer um lanche, pegar um lanche, subir lá para cima e ficava desenhando. A gente só desenhava, só. Nosso negócio era desenhar, 24 horas, por uns 2, 3 anos, só fazendo isso, assim. E estudando livros, assim, pegava livros de arte, estudava sobre determinado artista, procurava aprender a técnica do cara, não que a gente fosse usar dentro do nosso trabalho, mas para entender o processo criativo daquele artista, sabe? Aí depois fazia com outro artista, depois fazia com outro. E paralelo a isso, tentava entender o processo criativo de outras pessoas, encontrar um caminho de você buscar seu estilo próprio, sabe? Na real é difícil pra caramba, assim, mas requer muita paciência, muita dedicação. E principalmente porque a gente sempre desenhou de caneta Bic. A gente nunca desenhou de lápis, depois passou a caneta. A gente sempre desenhou direto de Bic, sem errar. A gente sempre teve esse lance na cabeça de pegar um papel branco, caneta Bic já desenhar direto, sabe? Sem ter que ficar fazendo com lápis, depois passar... A gente acostumou a desenhar assim. Então todos os desenhos que a gente, desde o comecinho, a gente focava e fazia certinho. Tentava não errar, tinha essa paranoia de não errar, sabe? E não sei porquê, tipo, é natural errar, todo mundo erra, é até bom errar. Mas a gente tinha essa coisa de tentar acertar, sabe? Vamos tentar acertar certinho o olho, com o ouvido, sabe? E o mais difícil foi depois que a gente aprendeu, a gente pegou um spray na nossa mão a primeira vez, que a gente espirrou, isso aí é um traço assim, ó, colorjinho. Imagina, você pegar um colorjinho automotivo e você riscar. Você comprou na loja, tira a tampa e risca. Não fica um traço do jeito que a gente faz. O mais difícil foi transformar o spray, o mesmo traço que a gente tinha na caneta. Que a gente queria fazer fininho, detalhezinho, a gente teve que reinventar usar spray na nossa cabeça, sabe? Uma maneira que a gente conseguisse chegar no mesmo resultado do desenho de papel. Mas isso é muito louco. Essa obsessão foi simplesmente pelo fato de a gente querer colocar tudo de informação que a gente tinha na nossa cabeça num espaço de, sei lá, de 1 por 1 ou 2 por 2. Então, assim, a gente tem que encontrar uma técnica que vai expressar tudo isso que está na nossa cabeça de uma forma minuciosa e bem detalhista, que aí foi onde a gente encontrou essa técnica de fazer esse contorno bem fininho, bem espirradinho, e com isso a gente poder colocar um cogumelozinho saindo num caramujo que está em cima do personagem, sabe umas coisas assim? Na verdade, o seu estilo você já tem, todo mundo tem. É só você buscar, é uma parada meio espiritual, sabe? Você se olhar no espelho e tentar se entender. Quem é você? Lógico que sabe. Não ter medo. Não ter medo. Isso funciona para dança também, b-boy é a mesma coisa. Para tudo. Valeu. Quer seguir a lista aí? Tem mais 3 perguntas e a gente... Quando vocês não tinham grana, como vocês arranjavam tinta no preço? No preço No preço é roubar, não? No preço é barato, né? A gente, quando tinha 12 anos, a gente trabalhou numa funilaria. A gente pintava carro e foi trabalhar de funileiro. Em troca de tinta. Então a gente pegava a tinta dele. Escondido e pedindo. Não façam isso. Começou assim. Não é um bom exemplo. Mas tudo, a gente tentava... Pegava um trabalho que nem esse de loja, pintar, sobrava tinta, guardava para poder pintar na rua. Era sempre assim. Quando a gente trabalhava no banco, todo o salário que tinha era só para tinta. A gente comprou muita tinta, muita. Até que uma época a gente bateu na porta da Cologin, a gente foi lá. Porque a fábrica da Cologin era no nosso bairro, no Cambuci. Aí pegou fogo, mas a gente era moleque. Não foi a gente que pôs fogo, não.
Aí ele mudou para São Bernardo, sei lá. E a gente foi lá uma vez, com a pasta embaixo do braço. Tipo, dois... Batemos na porta, a gente quer falar com o dono. Tipo assim. Quem é o dono da Cologin? Não tinha a internet. Era o senhor Carl Villa. Era um senhorzinho, um tiozinho, assim. Ele que fez a Cologin. E a gente foi, conseguiu entrar lá, falar com ele, sentar com ele e falar, ó, a gente precisa de tinta, a gente quer pintar e a gente não tem tinta, mano. Ele não entendeu nada, que a gente estava pintando um monte de mural em São Paulo com Cologin. Ele falou, mas vocês usam essas tintas aqui automotivas para fazer isso aí? Eu falei, a gente está usando isso aqui, aquela latinha que tem um carrinho, assim. Eu falei, a gente usa isso aí. Aí ele não entendeu nada, aí ele cedeu umas tintas para a gente naquela época, mas foi muito curto o tempo assim que ele deu. E logo depois ele vendeu para a Sherwin Williams, aí acabou. Mas a gente ia se virando, cada hora arrumava um jeito, ou então arrumava um trabalho para fazer e pedia tinta a mais, para sobrar. Ou então usava latex para sobrar spray, para poder usar spray para outra coisa, ia se virando assim. Outra. Quando surgiu a ideia de fazer os trampos de proporção grande, gigantesca? Acho que começou com os murais que a gente fazia. Antes de fazer os gigantes, a gente fazia os murais, assim, que era bem detalhado, com cenário, com clima, tudo. Começou aí, eu acho. No final dos anos 90, assim. Não. Início dos anos 90. Começo de 2000, quando a gente começou a ir para a Europa. Não, peraí. Em 99 a gente foi para a Europa a primeira vez, foi quando a gente começou a fazer coisa Foi no grande. final dos anos 90, é isso. Muito no feeling, muito no feeling. Não tem, não. Essa é a vantagem de ser gêmeo, que um fica embaixo e o outro fica em cima. Vai para cá, vai para lá. Aí dá certo. Mas a gente risca melhor quando tá os dois lá em cima. É mais fácil. Muito mais fácil. Mas é enxergar pequeno, assim, só. Enxergar que nem aquele mural de Milão, por exemplo. Você está ali embaixo, você enxerga de uma maneira. Quando você subiu no lift, tipo, só o farol do trem é do tamanho desse painel aí, assim. Então, você tem que meio que riscar já imaginando como vai ser visto de longe, sabe? Oi? Não, foi na foi tora. apanhando. Esse foi o da Grécia. Pior que aquele lá foi em andaime. Pior ainda, que isso aí, você subir, sei lá, 20 andares e depois ter que descer para você olhar, não ia rolar. Então foi tipo, acho que tá certo, vamos aí. Na hora que você tira o andaime, que você fala, e aí? Ok, vai. Tipo, o braço só podia estar um pouquinho, mas já foi. Até a gente descobrir esse lift aí, que é o cherry pick, né? Esse elevadorzinho aí, que isso aí é a mão na... Uma salvação. Né? A gente usa isso, um pedaço de madeira daqui até ali, com um pincel na ponta. Aí molha o pincel e vai riscando, assim, para ter a noção de longe, assim, sabe? O braço, esquece depois, estoura de dor. Mas é bom o exercício. Né? A relação de perguntas acabou aqui. E quero fazer mais um, acho que para a gente encerrar, né? Uhum. Com relação à liberdade, né? A gente tem, dentro da arte urbana, algumas linhas dentro do grafite, né? E eu acho legal porque vocês que vêm lá de uma raiz e essa liberdade é bem legal de poder se experimentar, de poder se jogar e a importância disso, né? Uhum. Para sair dessa coisa dogmática que grafite só é isso, grafite só é aquilo, sabendo, sem desvirtuar do que é o grafite, né? Mas dessa liberdade que existe dentro da linguagem. Acho que é importante a gente, antes de fazer, e procurar entender onde você está se metendo, vamos dizer assim, sabe? Eu acho. A gente sempre pensou nisso, assim. Antes de você... A rua está aí, tá? Para ser usada, para poder se manifestar, mas acho que antes de você ir para lá, é legal entender o que está acontecendo ali. Porque tem várias coisas acontecendo ali do lado de fora, sabe? Tem várias manifestações acontecendo nas paredes, as pessoas estão falando, cada uma de uma forma, assim. Então, acho que a partir do momento que você vai com a intenção de fazer parte daquilo, você primeiro precisa entender aquele universo. E principalmente respeitar o que já está acontecendo, assim, sabe? E por aí vai, assim. Eu acho que todo mundo é livre para poder fazer um stencil, fazer uma letra, fazer um throw-up, fazer um personagem. Não tem uma regra, né? Mas existe esse respeito que a gente acredita muito, assim, que acho que tem que ter, tem que sempre existir. E a gente tem uma vantagem, que o Brasil ele é tão aberto, né, para isso, ele é tão vulnerável,
para tanta coisa, assim, e a gente, como artista, a gente pode transformar tanto com tanto pouco. É muito louco isso. Você faz um desenho, você acha que é só um personagem, só um desenho que você fez para você postar no seu Instagram, mas as pessoas que estão convivendo ali, ou que moram ali, essas pessoas vão fazer parte do dia a dia daquele personagem, daquele desenho. E você está mudando aquele cotidiano, né? Você está mudando ali. É diferente de quem olha no telefone, assim, do outro lado do mundo. E a assim. gente tem a vantagem de poder usar a cidade, não deixar a cidade usar a gente. A gente sempre teve isso, assim. A gente mora no Brasil, cara. Essa cidade, esse país, se você, vamos falar de grafite, de pintura, de arte, de rua, street art, se você souber como fazer, você faz o que você quiser. Ela é muito livre, em certo sentido. Assim. A gente tem essa liberdade total. A gente pode mudar tanta coisa com isso. Às vezes parece que, mas é só... Eu tentei imaginar, porque a gente chegou aqui, a gente viu bastante grafite na cidade. A gente ficou muito feliz de ver isso, assim. Primeiro de estar aqui e depois de ver a cidade bastante pintada, assim. Eu pensei comigo, assim, eu falei, como é que seria se eu não pintasse, chegasse numa cidade como Fortaleza, ou então como São Paulo, que está tudo pintado, e enxergasse isso, assim, sabe? Tipo, qual é a importância que isso tem? Culturalmente ou então socialmente para uma cidade. Eu acho que o grafite tem um poder muito forte, assim, que vai além de universo fechado ou não, assim. A gente pode movimentar muita coisa com isso. E falar muita coisa, e criticar muita coisa, dialogar com transformar as pessoas, muito, alertar muito do que está acontecendo. Você vê Ninguém tem que te falar como, onde e por que fazer. Tá com você, sabe? É uma parada sua, nossa, de todo mundo, assim. Que nem música, você pega o seu instrumento, vai pra rua e toca. E é uma responsa muito grande, né? Porque você está dividindo com as pessoas o que você acredita. Então, é uma responsa do que você está fazendo. Você vai mudar a vida de alguma pessoa de alguma forma, né? Ou o cotidiano dela. Então, que mude para bem, né? Que mude para melhorar, que mude para transformar para o bem, sim, sempre, eu acho. É o que a gente sempre acreditou. Por mais pintando as paredes de cinza que acontece em São Paulo, a gente nunca desistiu, assim, sabe? Então, acho que tem muita gente lá também que não desistiu. Né? Tem muita gente fazendo. Como aqui tem toda hora também, né? Você vai para o Rio também tem, você vai para Belo Horizonte tem, o Brasil todo. A cena de grafite brasileira, de street art hoje é muito forte, assim. Muito, muito forte. Porque a gente tem essa vantagem de poder sair e, de repente, um policial não sabe o que é. Tipo, e aí? O cara tem autorização para fazer isso de dia, ele não vai fazer isso. Então, a gente tem essa vantagem de poder meio que driblar o sistema dos caras, sabe? Tipo, não, tem autorização? Lógico que tem, mas você acha que eu estou fazendo isso aqui legal? Tipo, e o cara ir embora, tá ligado? Se você está fazendo isso em Nova York, por exemplo, você vai preso na hora. Tipo, Alemanha, vai preso, tá ligado? Tem vários lugares que você não tem autorização, você vai preso na hora, não tem conversa. Londres, um monte de lugar. E a gente tem essa vantagem de poder usar e fora, meu. E a gente sempre fez isso. A gente enxergou a cidade de São Paulo como o nosso ateliê. A gente fez dessa maneira, assim. Isso que foi. Já. Yeah. E preso também. Não, briga não. Mas já aconteceu. A gente tem 1000 histórias com polícia, um monte de coisa que já aconteceu. O High Graph sabe, né? Toda hora rola uma história em São Paulo. Uma das últimas que aconteceu, a gente estava pintando na 23 de maio, com outro amigo, o Toys. E a gente tinha acabado, estava tirando foto, encostou a guarda metropolitana, assim. Eu ainda falei para ele, ó, os caras vão embaçar em nós, quer ver? Ele falou, não, vai embaçar não, vai embaçar. Eles tinham acabado de pintar tudo, estava tudo limpinho, a gente fez. Aí encostou, tem autorização? Lógico que tem. Aí os caras viram que não tinha, não sei o quê, vamos para a delegacia. Então vamos. Aí a gente ficou no carro dos caras, estava uma puta chuva esse dia em São Paulo. A gente entrou no carro, caiu um temporal, assim, estava dentro do carro. E os dois caras na frente discutindo, pô, e aí, o que nós vamos fazer com os caras? E nós atrás, assim, eu tenho filmado isso. Não sei onde a gente vai levar eles, não sei. E nós falamos para os caras, tá uma chuva, velho. Você vai querer levar nós para a delegacia porque nós estávamos pintando. Ele, vai ter que levar porque foi denúncia. Vocês vão ter que ir agora. Alguém denunciou e eu tenho que levar. Então tá, então vamos. A gente ficou rodando de carro e paramos numa delegacia. Aí descemos lá, a delegada falou, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um grafite ali. Aí ela deu um esporro nos caras. Falou, os caras é artista, leva os caras daqui, não vou atender esses caras não, se vira. Voltamos pro carro dos caras, rodando em São Paulo de novo, Aí, a mulher que atendeu a gente, era uma delegada novinha, bonita até,
Aí um deles começou a falar assim, mas ela é uma gata, né? Aí pronto. Aí a gente começou a falar, meu, você viu? É uma gata mesmo. Ficou tipo, todo mundo no carro falando da delegada. E os caras foi indo, assim, e a gente passeando com os caras, para lá e para cá. Já estava uma hora passeando com os caras. Onde a gente, vamos para a nossa delegacia, da Guarda Metropolitana agora. Então vamos para a delegacia da Guarda Metropolitana. Chegou lá, ficamos um tempão sentado esperando o delegado dele, o chefe dele atender, aí veio o cara. Aí tinha passado uma matéria nossa, não lembro se era no Fantástico ou era no Jornal da Globo, sei lá. O delegado olhou para mim e falou, mano, você está tirando, falou pro outro guarda, você está tirando que você trouxe o cara aqui. Mano, me deu um maior braço, assim, esse cara é mó famoso, mano. Começou a dar maior expor no policial. Aí os caras, a gente estava lá, estavam uns 4, 5 policiais, todo mundo queria folhinha assinada, assina aí para mim, assina aí para mim. Então tem situações legais que rola e tem situação que tipo não tem conversa. Não tem nem o que falar. O cara já tem algema, ele está no carro e vamos resolver lá para frente. Tem, porque você Mas tá tem lá. mudado bastante, assim, porque eu acho que tudo isso tem acontecido, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem mudado pra caramba. Tem. Aqui, você sai aqui, tem grafite pra caramba mesmo, é incrível. Muito legal. Muda muito a personagem. Bem, Acho que é muito pelo contrário. Assim, hoje a gente tem viajado muito para fora, fazendo muita coisa fora, e a gente sempre se depara com um brasileiro fazendo um mural na Polônia, um mural em Minsk, um mural em Nova York. Não sei. Acho que hoje em dia está muito mais fácil, sabe? E acho que o fato de a gente começar a ir fazer muita coisa fora e colocar a bandeira, não, a gente é brasileiro, abriu meio que os olhos para muita gente lá fora de tipo assim, deixa eu ver o que tem no Brasil. E tem muita gente daqui já indo para fora para mostrar o trabalho, assim, sabe? E acontecendo muito rápido, bem mais rápido do que quando a gente começou, assim. Quando a gente começou, demorou 15 anos, assim, para ter um reconhecimento. Hoje as pessoas têm um reconhecimento mais rápido, assim. Mas eu também concordo que existe muitas portas fechadas também. E que é difícil entrar no universo de arte contemporânea, não é fácil. Mas eu acho que a gente acredita muito no talento, assim, no trabalho de cada artista, assim. Se você é a melhor pessoa para acreditar no que você faz. Se acreditou, segue fazendo. Porque uma hora vai ser reconhecido, uma hora você vai conseguir, porque você acredita. E você não precisa ir para fora, você não precisa ir para o museu, você tem que olhar para o seu desenho, para o que você está fazendo, a sua música, a sua dança, olhar e falar, estou feliz com o que eu estou fazendo, o resto, se vier, é lucro. Foi o que a gente fez. uhul. Bem, eu quero finalizar essa participação dos Gêmeos dentro do Festival Concreto, dessa edição. Agradecer. Né, A gente que agradece vocês terem vindo, valeu, obrigadão. A gente promete voltar aqui para pintar agora. Vocês tudo aí. E gostaria só de uma mensagem final de vocês, né? Curta. Agora a gente vai cantar uma música. E eu vou dançar. Não, a gente só queria agradecer mesmo, assim, tipo, a oportunidade de poder vir e conversar. Eu queria ter essa oportunidade quando a gente começou de sentar com um artista que a gente admirava e poder bater esse papo, assim. Naquela época era impossível. E a gente sabe o quanto isso é importante, assim. Só não conseguiu fazer antes devido a os compromissos que a gente tinha, mas quando a gente conseguiu fazer agora, a gente ficou muito feliz de poder dividir o nosso universo com vocês e de poder ver poder ter essa troca, porque acho que tudo é uma troca aqui na vida, né?
Não é só a gente aqui ensinando, ou mostrando, ou contando. Vocês também estão ensinando e contando e mostrando também para a gente. E isso vai agregar também dentro do nosso trabalho. Assim. Acho que o simples fato de estar em Fortaleza para nós já nos influencia também, sabe? Então, obrigado a todo mundo que veio. Eu sei que deve ter uma galera que deve ter vindo de longe para poder fazer parte dessa conversa. A gente agradece do fundo do coração mesmo. Valeu. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Uma foto aqui da geral aqui. Uhul! Vai juntar todo mundo? Todo mundo aqui. Todo mundo pra cá, pra fazer uma foto junto, ó. Valeu!